Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao Lia Manha Recap. Hoje, trago para vocês um novo manha incrível. A igreja usou a órfã, mas eles não sabiam que seu pai era um duque poderoso. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Ela foi forçada a viver presa pelo resto da sua vida porque era uma santa. A garota era uma verdadeira santa, mas isso não importava para a igreja, porque já tinha uma santa designada no seu lugar. Mas de repente, ela consegue escapar do seu destino de dor e vai parar no passado, de volta a antes de toda a tragédia acontecer na sua vida. Mas assombrada pelo trauma do seu futuro, presa no subterrâneo, a garota ora para que Deus apenas lhe deixe morrer. Mas Deus decide enviar o Duque Monstruoso para mudar completamente a sua vida. A obra de hoje é a santa que foi adotada pelo Duque, e espero que aproveite. A história começa no escuro corredor de um calabouço, e a sagrada dama Ravian caminha ao lado de seus subordinados, que a elogiam por suportar um lugar tão terrível. O motivo de sua visita é ver sua amiga de longa data, que está aprisionada em uma das celas. Atrás das grades, uma moça atormentada está completamente incomodada com a chegada de sua conhecida, suspensa pelas mãos e lançando um olhar de ódio à santa. Ao mesmo tempo, Ravian mostra sua decepção pois seu poder está enfraquecendo de novo, então ela precisa da ajuda de sua suposta amiga. Logo depois, Ravian começa a acusar a pobre garota por ela mesma não possuir as habilidades da menina. Com raiva, ela decide que dessa vez vai extrair ainda mais sangue da prisioneira. Seu assistente se oferece para que a santa não suje suas mãos, e Ravian permite, pedindo que ele faça uma incisão profunda no corpo da prisioneira. Então, ele coleta seu sangue em um pequeno frasco, cheio de verdadeiro poder divino. Somente através do sangue dela, a mulher pode canalizar a magia da garota, e assim, ser considerada santa. Ela vira o frasco, bebendo até a última gota, se enchendo com a dádiva divina. A força e magia da protagonista principal se transferem imediatamente para a falsa santa, que fica completamente satisfeita com a situação, forçando sua amiga a continuar sofrendo em agonia. Ravian culpa abertamente a prisioneira Dina pela ausência de seus poderes, e pela necessidade diária de beber seu sangue, já que como a garota nasceu neste mundo com habilidades sagradas, ela privou a mulher de possuí-las. O Império de Austin era um lugar onde a santa e o imperador tinham igual poder sobre o povo. Antes da bênção da deusa no Império, o caos prevalecia, epidemias assolavam, e monstros matavam pessoas comuns. As ruas da capital estavam cheias de corpos e chamas selvagens. Durante uma batalha com um monstro, os becos cobertos em escuridão receberam a bênção da grande deusa Espidos. Sua ajuda deu esperança aos guerreiros do Império para vencer a batalha contra as criaturas. Eles corajosamente se lançaram na luta, e rapidamente, com a ajuda da santa, saíram vitoriosos contra o mal. E graças a isso, uma era de luz começou no país, que já dura mais de 100 anos. Em gratidão por terem sido salvos pelo Império e pela bênção da deusa, foram erguidos numerosos templos dourados em honra à divindade. Os habitantes do país começaram a rezar ativamente, e desfrutar da paz. Todos estavam contentes, exceto uma pessoa, a heroína principal, a nova santa, que estava aprisionada, imobilizada e miserável, usada pela falsa santa para obter seu poder sagrado. Um dia, enquanto estava presa, apareceram 3 atendentes do templo que vieram alimentá-la com sopa. Através do poder telepático, Dina iniciou uma comunicação com a nova atendente, implorando para ser libertada. A serva desamarrou a boca da personagem principal, e isso era tudo que a garota precisava, prontamente agradecendo a sua salvadora. No momento seguinte, a prisioneira mordeu sua própria língua, e sufocando com seu próprio sangue, morreu no local. Essa foi a sua 14ª morte. De repente, a heroína principal acordou, abrindo os olhos em um banco na sala de estudos do templo. Sua atual companheira, a candidata ao papel de santa, Ravian, fingia estar preocupada com seu bem-estar. Observando o ambiente ao redor, a garota sentiu um horror violento. Ela tinha retornado ao tempo da sua infância mais uma vez. Ao olhar o sorriso da futura traidora, Dina lembrou de como ela revelaria sua verdadeira natureza, e com sua arrogância, falaria que nunca foram amigas, humilhando a garota. Tentando recuperar a compostura, a protagonista não pôde deixar de ouvir fofocas de estranhos. Parecia que sua falsa amiga era o alvo de muitos comentários, e a maioria dos outros candidatos à santidade não conseguia entender por que a bela Ravian se associava a uma órfã suja e sem status. A abadesa permitiu que a garota descansasse dos estudos, e sozinha com seus pensamentos, Dina finalmente expressou todo o seu horror por ter renascido novamente. A órfã achava que se morresse por vontade própria, nunca teria outra reencarnação, mas estava enganada. Em primeiro lugar, a protagonista decidiu verificar as datas para entender o momento exato que tinha voltado. Encontrando seu antigo diário, a garota olhou para a última data, que indicava que Dina tinha reencarnado um ano antes que nas outras 2 vezes. Ela não sabia a causa dessas mudanças em sua vida, mas independentemente do que tivesse acontecido, ela estava decidida a evitar os pesadelos do futuro. As regras do templo ainda eram as mesmas, todos os candidatos órfãos eram propriedade da igreja.
A garota experimentou dores agonizantes de sua última vida reencarnada na infância, e por essa razão, ela tentou se ferir de propósito com a lâmina de uma faca, buscando, desesperada, escapar de novo. Mas mesmo um corte profundo na mão da santa, se curou instantaneamente diante de seus olhos. Tentando encontrar uma saída, a protagonista percebeu que a única salvação do horror do seu futuro seria a morte pelas mãos de outra pessoa. Mas Dina decidiu que esse destino era melhor do que ficar acorrentada como prisioneira no calabouço do templo. Desesperada, a garota se dirigiu ao seu antigo lugar favorito no templo, a grandiosa estátua da verdadeira deusa. No passado, a garota tinha sido uma simples mendiga nas ruas, até que um dia, um padre notou a presença de poder sagrado no corpo da criança, e por isso, a levou para o templo. Lá Dina recebeu o abrigo, comida e o cuidado que tanto queria. Embora ela tivesse ficado satisfeita por se encontrar na igreja no passado, agora, o que ela mais queria era escapar dali de qualquer jeito. Diante da estátua da deusa, ela implorou e perguntou por que um destino tão cruel tinha sido colocado a ela. E inesperadamente, a garota pareceu receber uma inspiração. Ela se lembrou que exatamente durante esses dias, o templo celebrava um festival que exigia a presença de inúmeros convidados, parecendo ser uma excelente chance de ir dessa para melhor. Logo, todos os candidatos ao cargo de santa se preparavam para o próximo evento. O festival acontecia todos os anos na igreja, e reunia representantes das 4 principais famílias do Império. Uma delas era a do Arquiduque de Rainha Terésia, um grande comandante que nunca tinha perdido uma guerra em toda a sua vida, e que não deixava rastros ou testemunhas para trás. Dina sabia com certeza que se alguém atacasse uma pessoa como essa, sem dúvida morreria. Como ela não podia tirar a própria vida graças ao seu poder divino, a única opção restante era encontrar seu fim pelas mãos desse homem. Cuidadosamente, ela pensou antecipadamente todo o seu plano. De repente, a heroína encontrou um conhecido em seu caminho, Khalid Denroy, filho de um renomado aristocrata, e amado estudante da igreja. No passado, ele tinha cuidado da infeliz órfã, e a manipulado para desenvolver sentimentos por ele, mas depois de se tornar um cavaleiro da falsa santa, o jovem homem se afastou completamente de Dina. Por isso, ao encontrar o rapaz agora, a heroína principal decidiu não cair em sua própria decepção, e rapidamente se afastou da companhia do hipócrita, o que surpreendeu muito Khalid. Enquanto isso, na propriedade do duque, as empregadas estavam discutindo sobre o assistente pessoal de seu mestre, Ben, que permanecia um servo fiel da família há muitos anos. Ele se apressou para ajudar o duque a se preparar para o festival. Ben ficou horrorizado com a roupa escolhida pelo homem, pois era completamente preta. Mesmo que o próprio arquiduque não visse problema nisso, comparecer ao festival do templo vestido de preto não era muito apropriado. O servo sugeriu ao arquiduque para mudar suas roupas, mas recebeu um olhar sério. Estava claro que o mestre não tinha nenhuma intenção de atender aos desejos de outra pessoa. Os filhos do homem perguntaram ansiosos sobre seu destino. Os 2 meninos eram gêmeos, mas tinham personalidades totalmente diferentes. Jude era animado e barulhento, enquanto Danny era mais composto e inteligente. O homem não deu uma resposta clara sobre os motivos de sua viagem ao templo, mas prometeu trazer todos os presentes que as crianças desejassem. O menino mais esperto pediu outro livro, um que só poderia ser obtido no templo, e o pai prometeu realizar o desejo de seu filho. Mas o segundo filho pediu ao duque para trazer uma irmã mais nova. Esse pedido surpreendeu os outros 2, mas a criança justificou o desejo explicando que todos os seus amigos tinham irmãs mais novas, e ele também queria uma. O pai não podia atender a esse pedido do filho, já que ele não tinha uma esposa. Na tentativa de explicar isso a Jude de Raine, o pai se voltou para seu filho mais inteligente, esperando ter seu apoio para negar o pedido, mas estava enganado. Danny, o filho mais esperto, apoiou a ideia de seu irmão, e até sugeriu uma maneira em que o pai poderia atender ao desejo do menino, adotando uma menina. No caminho para o templo, o homem ponderou cuidadosamente as palavras de seus filhos. Ele percebeu que mesmo que ele lhes desse todos os caprichos que eles pedissem, na tentativa de compensar a falta de cuidado materno com presentes, isso só piorava as coisas. Os meninos estavam acostumados a ter seu afeto comprado com coisas materiais, perdendo a oportunidade de vivenciar emoções verdadeiras. Mas durante suas reflexões, o homem decidiu que adotar uma criança de fato não era uma ideia ruim, pois permitiria que seus próprios filhos aprendessem a expressar amor e cuidado para com os outros. No festival do templo, o arquiduque estava entediado com o clero, enquanto a protagonista rapidamente o avistou. Agora, ela não tinha intenção em perdê-lo de vista, pois tinha um plano para sua própria morte. De repente, outra candidata à santidade interrompeu a garota, e pediu a Dina que cumprisse uma tarefa em nome da abadesa. No passado, a garota teria imediatamente atendido ao pedido de outra pessoa, não querendo se destacar. Mas agora ela não tinha intenção de se acomodar aos outros, e começou a argumentar. Isso enfureceu muito a mulher, que lembrou sua superioridade e status em comparação com a órfã. Dina suportou em silêncio os insultos dirigidos a ela.
Ela não queria ser órfã, mas infelizmente não podia mudar seu destino. De repente, a heroína principal lançou um olhar para onde estava o arquiduque, e percebeu que o homem estava indo para a saída do templo. Assim, ela se apressou e foi atrás dele, fingindo que ia cumprir a tarefa de outra pessoa. A órfã correu atrás de Reiner, ao mesmo tempo que tirava uma faca de sua manga. Com agilidade, ela encontrou seu alvo e se aproximou dele. A protagonista abordou o arquiduque, alegando falsamente que veio lhe contar algo importante, apenas para ter uma chance de se aproximar mais dele. Tendo conseguido a oportunidade, a garota se aproximou e instantaneamente tentou atacar o homem com uma faca, mas naturalmente, ela foi impedida antes de causar qualquer dano. O arquiduque, bastante descontente com aquela tentativa desajeitada de ataque, segurou a criança e apontou a faca para ela. Ele erroneamente assumiu que a protagonista tinha sido enviada para matá-lo pelos seus adversários. Essa suposição assustou Dina, e enquanto ele esperava uma resposta, o duque ficou mais irritado e ameaçou matar a órfã se ela não respondesse, não importando sua idade ou status. A protagonista estava apenas esperando por isso, e assim, permaneceu em silêncio, desejando pela tão aguardada morte. Mas de repente, a garota se lançou em direção à faca apontada para sua garganta, conseguindo se ferir, mas o homem não permitiu que ela fosse até o fim. Quando ficou claro suas verdadeiras intenções, ele ficou horrorizado. O duque chamou a criança de tola, por querer morrer pelas mãos dele no templo divino. Mesmo assim, o homem ainda acreditava que seus inimigos tinham enviado a garota para prejudicar sua reputação. Não recebendo as respostas desejadas para suas perguntas, Reiner decidiu deixar a igreja, e ordenou que a órfã fosse enviada de volta. E finalmente Dina falou. Ela começou a implorar ao homem que a matasse, explicando o pedido com sua recusa em voltar para o templo. O duque não esperava ouvir aquelas palavras de uma menina tão jovem. Primeiro ele perguntou sobre a idade dela, e Dina não conseguia se lembrar de sua idade exata devido às várias reencarnações, mas achou ter cerca de 12 anos. Essa resposta mergulhou Reiner em pensamentos profundos. Depois de examinar a garotinha por um momento, ele ficou surpreso com a beleza dela. Sem muita hesitação, ele propôs que ela se tornasse sua filha. Ele explicou sua oferta, afirmando que essa decisão pouparia a garota de ter que voltar à igreja. Mais tarde, depois que se acalmou, Dina fez as perguntas que mais a interessavam, sendo a primeira delas o motivo dele precisar de uma criança. O homem revelou honestamente que já tinha considerado adotar uma menina há algum tempo, e que a pobre órfã tinha chamado sua atenção. A protagonista duvidou dessa possibilidade, se considerando uma criança sem linhagem, insinuando que talvez isso pudesse afetar negativamente a reputação do duque. Mas Reiner persistiu em sua decisão. Ele não viu problema na situação e até prometeu à menininha um lugar de influência na sociedade em troca do acordo. A proposta soava extremamente tentadora, mas Dina sabia que criar esperanças falsas não valia a pena. Não importando o que ela achava sobre o homem, ela concordou em se tornar filha da família de Reiner. Quanto ao próprio arquiduque, ele pensou sobre a garotinha, perturbado pelo fato de uma criança tão pequena e inocente já ter passado por algo tão horrível em sua vida a ponto de pedir para ser morta. Durante a conversa, ele perguntou o nome da órfã, e a protagonista respondeu timidamente, pensando que ele era a primeira pessoa que achou seu nome interessante. Empolgado com o consentimento, o recém-feito pai prometeu acelerar o processo de adoção o mais rápido possível para ajudá-la a deixar o templo em um futuro próximo. Sem intenção, o homem sorriu como um verdadeiro guerreiro, com uma expressão assustadoramente séria em seu rosto. Mas isso não perturbou Dina de forma alguma. Pelo contrário, as emoções do duque pareciam gentis e cativantes para ela. A garota concordou em aguardar a conclusão do processo de adoção, sabendo que levaria cerca de 5 dias. E assim que deixasse o templo, ela poderia pensar em um novo plano para seu próprio fim num futuro próximo. O arquiduque se apresentou diante do clero do templo para resolver a situação e assinar o acordo de adoção. Como uma das candidatas à santidade, sua vida pertencia à igreja, que tentou recusar o pedido do homem. Apesar de deixarem claro que, dependendo da importância da garota no templo, poderiam considerar satisfazer o desejo de um aristocrata de alto escalão. O duque mencionou diretamente a candidata que queria, e ao verificar os documentos, o clero ficou surpreso com a escolha repulsiva. Eles expressaram uma opinião negativa sobre a garota, a chamando de órfã das favelas, além de falar sobre seu baixo nível de poder sagrado. Os funcionários do templo tentaram convencer o duque a escolher outra criança, mas esse comportamento do clero apenas enfureceu ainda mais o duque, que já estava impaciente. Arrogantemente, ele colocou os rudes funcionários em seu lugar e ameaçou puni-los se falassem mal sobre suas escolhas. O seu assistente, Ben, tentou de alguma forma resolver a situação. Ele ofereceu uma grande soma de doações aos funcionários do templo em troca da ajuda com a adoção. E eles, é claro, concordaram, decididos a esconder o dinheiro da igreja em seus próprios bolsos. Depois que o arquiduque conseguiu o início desejado para o processo de adoção da garota na família de Reiner, ele se apressou em partir. Depois de alguns dias,
Quando os ferimentos no corpo da garotinha já tinham cicatrizado, sua bolsa estava pronta para sua nova casa, e ela ficou em pé junto à janela, sem conseguir acreditar que realmente deixaria aquele lugar de confinamento tão facilmente. Mesmo que estivesse contente, ela entendia que não deveria relaxar. Dina estava certa de que todos os aristocratas eram igualmente cruéis e egoístas, e assim, o homem e seus filhos seriam cruéis com ela. Mas ela estava preparada para aceitar qualquer destino, exceto o que já tinha sido destinado a ela. No final, ela ainda planejava acabar com sua vida de qualquer maneira, assim que escapasse do templo. Na manhã seguinte, prepararam a órfã para entregá-la ao seu novo tutor. No caminho para a saída do território da igreja, a abadesa continuou a impor novas regras de vida à menina. A mulher insistia que Dina deveria obedecer ao duque em tudo, já que o caminho de volta ao templo estava perto dela, ameaçando mandá-la de volta para as ruas, caso fosse expulsa da família. Por um momento, a protagonista se sentiu miserável. No passado, ela amava o lugar que tinha sido seu primeiro lar, e por isso foi muito triste para ela deixá-lo. No caminho, ela acidentalmente encontrou Ravian. Ela não sabia nada sobre a adoção de Dina, e por isso o que estava acontecendo a surpreendeu muito. A futura falsa santa se apressou em perguntar detalhes à abadesa. Ao descobrir que a heroína principal estava sendo levada para uma família de alto escalão, ela ficou secretamente horrorizada. Colocando um rosto doce, a garota pediu alguns minutos a sós com sua amiga para se despedir. Nesse momento, Dina revelou sua verdadeira natureza, observando o comportamento duplo de Ravian. A heroína principal a odiava ainda mais do que antes, e desejava se vingar de sua ex-amiga a qualquer custo. Por esse motivo, a órfã decidiu abençoá-la, fingindo orar pelo bem-estar da garota, mas na verdade, ela mentalmente a amaldiçoou com infortúnios e sofrimento, e depois disso Dina se apressou para partir. Notando a expressão no rosto da garota, a falsa amiga achava que a garota tinha descoberto suas intenções malignas, mas mesmo assim, ela já não se importava mais. Numa noite escura, numa varanda banhada pelo brilho da lua, a bela dama chamada Irene se reunia alegremente com seu marido, o na época jovem, Duque Reine. Ele olhava para sua esposa com olhos amorosos, e os dois decidiram apreciar a noite juntos, contemplando as estrelas. A dama disse ao marido que se tivessem uma filha no futuro, ela deveria ser chamada em homenagem ao brilho da lua. Enquanto isso, a protagonista era escoltada até a saída dos terrenos da igreja. A abadesa diz para ela seguir mais adiante na floresta, direto para a carruagem do duque, sozinha. A menina não era contra isso, ela pensou em como em suas 13 vidas anteriores, tinha falhado em evitar o terrível destino de ser trancada na masmorra da igreja. Mas agora tudo parecia completamente diferente. Parecia que a órfã estava feliz com a decisão, e a oportunidade de deixar o templo. Conforme ela se aproximava da carruagem da família, é recebida pelo assistente, bem, com um sorriso no rosto. A garota foi educada com o subordinado de seu recém-nomeado pai, o que o surpreendeu. O jovem explicou que ser educada com os servos não era mais necessário a partir de agora. Apesar das dúvidas em sua mente, a heroína principal esperava que as intenções do homem em adotá-la fossem verdadeiras. Ao se acomodar na carruagem Reine, a garota se posicionou a uma certa distância, tentando manter um espaço confortável para todos. O duque não pôde deixar de notar isso, e ficou ansioso em se aproximar de sua recém-descoberta filha. Logo, o homem notou a bagagem da menina, uma pequena bolsa, o que o deixou intrigado, pois imaginava que uma criança teria mais pertences. Ele prometeu comprar mais roupas para ela, e a protagonista tentou protestar contra o generoso gesto do duque, acreditando que não precisaria disso. Ela planejava recusar a oferta, complicando muito a situação aos olhos do homem, já que ele não sabia o que comprar para uma garotinha, e ela dificilmente ia revelar suas preferências. Inesperadamente, uma ideia surgiu na mente dele, a de nomear sua recém-adotada filha. Pensando nas palavras de sua falecida esposa, ele se lembrou do desejo dela de nomear sua filha com o nome de uma estrela brilhante e cheia de amor. Assim, o arquiduque decidiu nomear a protagonista, e a chamou pelo novo nome, Esther. A garota ficou surpresa com a escolha de um novo nome, e até com o fato de que tinha um significado especial. Ela tentou protestar, não porque não gostava do nome, mas porque sentia que não o merecia. Tendo sido aprisionada na escuridão por tantas vidas, ela não conseguia suportar o nome de uma estrela tão brilhante. Mas o homem discordou dos protestos da menina, ele acreditava que sua única filha era a que brilharia mais intensamente no mundo, e faria tudo o que fosse possível por ela. Com a ternura e o cuidado demonstrados, Dina não conseguiu conter suas lágrimas. Ela nunca tinha experimentado uma quantidade tão grande de boas emoções em um único dia. Enquanto observava a garota ao longo do caminho, o duque notou pela primeira vez o quão sujas e gastas estavam suas roupas. Isso o chocou, e ele sentiu raiva dos servos de Deus por não cuidarem melhor dela. Interrompendo a carruagem, ele ordenou uma mudança no caminho de sua jornada. Em vez de seguir para casa, ele queria ir a uma boutique de roupas caras, para escolher um conjunto digno para sua filha. Debaixo de uma grande árvore, em um banco, a protagonista começou uma conversa com um jovem garoto.
Ele perguntou a opinião dela sobre seu pai adotivo. A garota hesitou um pouco, quando via sobre o homem e suas ações. Mas depois, ela respondeu: ele parecia ser uma pessoa honesta e bondosa aos seus olhos, e o garoto ficou encantado com essa resposta, prometendo se preocupar menos com a órfã, pois sem dúvida, sua vida estava destinada a melhorar em breve. Ele confessou que a observava há algum tempo, ao mesmo tempo que ela percebeu que não sabia com quem estava conversando. De repente, a garota acordou. A carruagem tinha chegado a uma conhecida rua elegante na cidade, bem em frente à melhor loja de roupas do bairro. O Duque se apressou em explicar à menina o motivo de sua visita, e ela ficou surpresa pelos nobres motivos dele em comprar roupas para ela. A proprietária da boutique também ficou surpresa com a visita do arquiduque do Império. Ele se desculpou pela visita inesperada, e pediu assistência para escolher um conjunto de roupas para a menina. Dina se sentia desconfortável em um ambiente tão luxuoso. Ela sentia que sua presença estava incomodando os outros. Mas a mulher era gentil e perspicaz, tratando a criança com respeito, e prometendo ao Duque fazer tudo ao seu alcance para ajudar na escolha do vestido. Quando deixada sozinha, a menina mostrava toda a sua modéstia. Era óbvio que ela não estava acostumada a lugares e escolhas tão maravilhosos. Dina sentia gratidão por tudo o que estava acontecendo naquele dia. Nunca tinha se sentido tão feliz, apesar da situação estranha. A dona da boutique tentava sinceramente ajudar a garotinha. Observando seu belo semblante, ela oferecia dezenas de vestidos e estilos diferentes para ela escolher. A protagonista não conseguia tomar uma decisão, pois tudo parecia muito caro e desconhecido para ela. O elogio da proprietária da boutique sobre sua aparência diminuiu ligeiramente o receio da menina, mas ela ainda não conseguia fazer uma escolha definitiva. Por essa razão, a mulher decidiu pessoalmente selecionar um lindo traje para a garotinha, e pediu que lhe confiasse essa tarefa. A órfã não achou ruim entregar o complexo assunto a alguém mais experiente, e em questão de segundos, ela apareceu na frente de seu pai adotivo com um novo vestido, o deixando surpreso com sua aparência. A protagonista estava deslumbrante. Sua imagem fez o Duque se lembrar de sua esposa, o forçando a reconhecer a grande semelhança entre as duas. Sinceramente, ele elogiou o conjunto escolhido para a criança, e ela ficou encantada em ouvir o elogio. O homem não tinha a intenção de parar em apenas um vestido para sua única filha. Então, em um instante, ele pediu à proprietária da boutique para escolher ainda mais roupas para Esther. A mulher prontamente atendeu ao pedido, e uma infinidade de vestidos, cada um com um estilo diferente do outro, foram selecionados perfeitamente para a garotinha. Todos eles combinavam perfeitamente com ela. Logo, as compras terminaram, e o arquiduque comprou quase uma dúzia de vestidos para sua filha. Nesse momento de sua vida, repleto de alegria indescritível, a protagonista de repente sentiu felicidade, e timidamente desejou guardar esse sentimento dentro de si. Pouco depois, a carruagem chegou à propriedade, e os servos receberam seu mestre e sua recém-adotada filha com respeito. Quanto à jovem garota, ela se viu completamente confusa no meio de uma multidão de estranhos. Ela não esperava que a casa do homem fosse tão grande, nem conseguia contar facilmente o número de servos presentes. Os próprios filhos do Duque estavam ansiosos aguardando seu retorno, e parecia que a aparição de sua aguardada irmã foi uma surpresa para eles. Notando a menina, Jude foi a primeira a demonstrar interesse em sua novata, enquanto Dennis se aproximou da recém-chegada com mais cautela que seu irmão. O Duque não fez as crianças esperarem, e honestamente afirmou que a convidada que tinha chegado era agora sua irmã mais nova. Ele pediu aos meninos para recebê-la adequadamente. Enquanto isso, a heroína principal permanecia em silêncio, com dúvidas e ansiedades a dominando. Ela acreditava que ninguém ficaria feliz em tê-la, uma simples órfã do templo. O menino animado correu para se aproximar dela. Ele tinha desejado tanto ter uma irmã mais nova antes, que mal conseguia acreditar em seus olhos agora. O menino mais reservado seguiu o exemplo, tentando acalmar as emoções de seu irmão, olhando para o novo membro da família. Jude continuou a mostrar interesse na criança, e quis saber o nome dela. Ele recebeu uma resposta de seu pai, que claramente não estava satisfeito com todo o entusiasmo de seu filho, o ameaçando seriamente com punição. Os meninos saíram apressadamente da nova companhia, pois seus amigos estavam esperando por eles. Mas o homem parou mais empolgado, mandando ele mostrar a casa à menina. Era óbvio que o menino já não estava tão animado com isso, mas aquele não era um pedido. Durante o tour pela propriedade, a menina ficou fascinada com a abundância de quartos e a vasta quantidade de espaço aberto. Permitiram que ela escolhesse um dos quartos no terceiro andar, já que os quartos dos meninos estavam no quarto andar. Durante essa chamada excursão, o menino não pôde deixar de notar o quanto Esther se parecia com sua mãe, o que não o incomodou nem um pouco. De repente, um dos quartos chamou a atenção da heroína principal. O quarto era espaçoso, luminoso e cheio de luz, o que capturou completamente sua atenção. Jude não ficou particularmente satisfeito com essa escolha, pois costumava escapar da mansão por meio daquele cômodo. Mas ele concordou em ceder ele para sua irmã, embora tenha sido uma decisão difícil para o jovem menino. Ele pediu um favor a Dina, para acompanhá-lo da próxima vez que fosse visitar seu amigo chamado Sebastian.
E a protagonista prontamente prometeu ao irmão cumprir seu pedido, já que não via nada de errado nisso. Seu passeio foi interrompido por um trabalhador doméstico, que pediu a Esther para acompanhá-lo até seu pai, pois ele a esperava para tomar chá. Uma abundância de doces aguardava a menina na mesa, mas ela hesitou em tocá-los, o que preocupou o homem. Logo, o mordomo apresentou o contrato de adoção à sua filha, e ela teve que assiná-lo para firmar seu acordo. A heroína principal examinou o documento atentamente antes de assiná-lo, e depois recebeu os parabéns do arquiduque por se juntar à família. Preocupado com a menina, o homem tentou alimentá-la com biscoitos de sua própria mão, com ela aceitando prontamente o agrado. Mais tarde na noite, quando Dina adormeceu, o duque convocou uma reunião familiar sem ela. Ele estava determinado a ter uma conversa séria com seus filhos. Na manhã seguinte, Dina sentiu que tinha dormido tranquilamente pela primeira vez, mas mesmo assim, ela ainda se sentia meio deslocada nas novas instalações. Inesperadamente, a tranquilidade da garota foi interrompida pela empregada. Ela cumprimentou calorosamente a jovem senhora e se apresentou como Dorothy. Ela veio para preparar a menina para seu primeiro café da manhã com a família. Dina aceitou sua ajuda alegremente, mas descendo para o térreo, a protagonista principal se sentiu um pouco desconfortável. A louça estava posta de modo que não tinha lugar reservado para ela, o que deixou a garota profundamente triste, e ela começou a pensar no pior. Mas de repente, seu irmão mais velho, Danny, apareceu. Ele rapidamente percebeu os motivos para a tristeza de sua nova irmã e explicou a situação. A louça simplesmente ainda não tinha sido colocada. Essa notícia deixou a garota encantada, e ela ficou feliz por se sentir como um membro da família. Ao se sentar à mesa com seu irmão, ela recebeu alguns maravilhosos conselhos dele, destinados a ajudar no seu bem-estar. E assim, apesar de distante, seu gentil irmão tentava mostrar seu cuidado. Durante a reunião familiar na noite anterior, o duque ordenou a seus filhos mais velhos que não maltratassem a menina, e que não julgassem ela com base em seu passado. O duque estava mais sério que nunca, e afirmou que a principal razão para a chegada da garota era o desejo de seus próprios filhos, e portanto, eles estavam obrigados a assumir responsabilidades. Embora Danny estivesse surpreso por seu pai começar a se importar com alguém além de seus filhos, ele optou por não discutir com ele. Mas ele não pôde mostrar imediatamente cuidado e apoio à menina desconhecida. Primeiro, ele precisava conhecê-la melhor. Logo, o chefe da família se juntou a eles para o café da manhã, que ao contrário da cerimônia no templo, agora, para o primeiro café da manhã com sua filha, ele se vestiu apropriadamente. O homem confessou que tinha pedido ao chefe para se esforçar ao preparar o primeiro café da manhã de Esther, e por isso, tinha altas expectativas para a comida hoje. Dina estava ansiosa, mesmo apesar de ouvir o que pareciam ser notícias alegres, pois ela não estava certa de como lidar com todos os talheres, e ela temia que seus erros fossem vistos com desprezo. Inesperadamente, seu irmão mais velho começou a guiar o garfo e a faca sobre um prato vazio, e ao fazer isso, ele demonstrou boas maneiras à mesa para Dina. A garota imediatamente entendeu o que ele queria, então se esforçou para imitar suas ações. O garoto elogiou sua perspicácia, vendo como uma característica positiva. Logo depois, o mordomo informou a Dina que Judy tinha agendado a prometida reunião com seu amigo para aquele dia, no jardim perto da propriedade, às 3 horas. A protagonista sentiu uma onda de empolgação e alegria pela iminente reunião, e a empregada se apressou em ajudá-la com seus preparativos. Conforme o horário marcado se aproximava, a mulher e sua senhora aguardavam ansiosamente a reunião, mas, mesmo com a chegada da noite, o menino não apareceu. Isso deixou a empregada preocupada, pois ela se preocupava com os sentimentos de sua senhora. Esther, por outro lado, estava preparada para esperar pelo tempo que fosse necessário. Mas inesperadamente, uma criança desconhecida se aproximou dela. Naturalmente, a garota perguntou primeiro sobre a identidade do menino, mas ele parecia ter decidido não responder a isso. Em vez disso, o amigo do filho do duque abruptamente segurou a mão dela e a puxou em sua direção, causando dor a ela. Sebastian começou a denegrir a aparência da menina adotada, fazendo comentários sobre seu tamanho e fragilidade. Esther percebeu quem estava na frente dela, e tal encontro não agradou de forma alguma. Inesperadamente, a criança agressiva sugeriu que Judy tinha pagado a menina para que ela mentisse para ele, alegando ser da família do duque. Por isso, o menino sugeriu-lhe pagar ainda mais por contar a verdade. Os insultos e as acusações de mentira vindas desse novo conhecido perturbaram profundamente Dina, já que ela lembrou dos horrores de sua vida passada, quando os outros também a maltratavam. A situação foi interrompida pela criada da jovem, que apressadamente pediu à criança que parasse, ameaçando falar tudo ao arquiduque. Essas palavras o fizeram perceber a autenticidade da irmã de seu amigo, e no final, Sebastian aceitou a verdade, mas isso não mudou sua opinião negativa sobre a garota. Ele abertamente diminuiu ela comparando com sua própria irmã, que era muito superior. Se sentindo magoada, a garotinha se desanimou após o dito encontro com o amigo de seu irmão. Assim, ela mergulhou em seus próprios pensamentos, acreditando que tudo que o rapaz convencido tinha dito era verdade. Dina ficou no banco com um humor depressivo até tarde da noite.
ela foi perturbada por um cachorro grande e amigável, que pertencia a um de seus irmãos. A empregada pergunta à menina se ela queria que ela tirasse o animal dali, mas a protagonista ficou encantada em conhecer o cachorro, o achando adorável, o que acabou melhorando seu ânimo. Enquanto isso, o irmão mais velho da garota finalmente ficou livre de um leilão que tinha ido. Ele viu as horas, e notou que trocou o encontro com Esther pela chance de ver um pássaro falante falso, e agora estava chateado. Embora já tivesse passado muito tempo depois do horário marcado e Jude estar quase certo de que Esther já tinha ido embora, ele ainda decidiu dar um passeio no jardim e verificar. O menino ficou muito surpreso ao encontrar a garota exatamente no mesmo lugar, mesmo depois de 2 horas. A princípio, ele ficou bravo com ela, pois na verdade ele não queria se sentir tão insensível com sua nova irmã. Mas para ela, não parecia estranho ter esperado seu irmão por tanto tempo, e a garotinha justificou dizendo que gostava de ficar no jardim. Mas pelo cansaço, Dina quase tropeçou, e isso fez com que o menino mais velho percebesse que era culpa dele que ela tinha sofrido. Portanto, ele decidiu obedecer ao comando de seu pai e cuidar de sua irmã mais nova. Jude a convidou para andar em suas costas até a propriedade, o que ela relutantemente concordou. O menino não se sentia sobrecarregado por carregá-la, pelo contrário, parecia estar gostando. No caminho de volta para casa, Dina continuava o chamando de jovem mestre, então ele pediu à garota que apenas o chamasse de irmãozinho, já que ela era parte da família agora. A garota obedeceu, e pela primeira vez o chamou daquele jeito. Isso o deixou contente, e aparentemente eles conseguiram resolver todos os mal-entendidos do dia, e ficaram mais próximos. Chegando na mansão, o mordomo vê o garoto carregando sua irmã e logo se oferece para ficar em seu lugar, mas Jude insiste em continuar, afirmando para si mesmo que a promessa que fez a seu pai era mais importante. Ao mesmo tempo, o outro irmão de Esther olhava para a cena com suspeita e cautela. Mais uma vez, o sono tranquilo da garotinha foi perturbado pelo menino desconhecido de antes. Desta vez, ele acariciou gentilmente a testa dela, e ficou feliz ao sentir que a temperatura da criança tinha baixado. Claramente, ela estava doente por um certo período de tempo, e ao acordar do sono prolongado, ela notou os membros da família, que evidentemente estavam preocupados com ela. Como se soube, após voltar para a casa do jardim, a garota estava com febre há vários dias. A informação que ela ouviu assustou um pouco Dina, pois ela se lembrou que isso estava relacionado ao poder sagrado concedido a ela pela deusa. Primeiramente, ela se desculpou apressadamente com todos, pelas preocupações desnecessárias que causou sem querer. O irmão negou, não querendo ouvir aquelas palavras de uma criança doente. Após algumas discussões breves, o pai decidiu de forma decisiva examinar e tratar sua filha, enquanto seu irmão Jude presenteou sua irmã com um coelho de pelúcia, insistindo na semelhança do brinquedo com ela. Pensando sozinha sobre a situação, a garotinha sabia que já tinha sentido aqueles sintomas antes, refletindo sobre o suposto despertar do poder sagrado dentro de seu corpo. Mas de acordo com suas memórias, esse poder deveria ter despertado muito depois do tempo atual. Além disso, os sentimentos da garota se estendiam até suas memórias, lembrando do menino misterioso em seus sonhos que realmente se importava com ela. Depois de algum tempo, um grupo de pessoas entrou no quarto de Dina. Eles vieram por ordem do arquiduque, para examinar e tratar Esther. A pobre garota foi submetida a vários exames e inspeções, mas ela se sentia perfeitamente bem, e não via necessidade para tais procedimentos. Logo, o arquiduque em pessoa chegou para ver como o tratamento estava progredindo. Ele ouviu humildemente a conclusão do médico, o que Dina percebeu ter sido acompanhada por um olhar de desprezo em sua direção. Esse olhar era inconfundível para ela, pois ela frequentemente o viu direcionado a ela em suas outras vidas, e isso a deixou desconfortável. O homem estava certo de que a garotinha estava se preocupando desnecessariamente, e o pai ficou feliz por receber um prognóstico positivo do médico. As palavras calorosas do Duque, e o seu cuidado pela garota que um dia foi órfã, fizeram Dina se sentir muito mais feliz e tranquila. Ela se sentia segura em sua presença. No fim da noite, enquanto o homem estava trabalhando, seus pensamentos eram ocupados apenas por seus filhos. Ele não conseguia parar de pensar em sua filha, e no que tinha acontecido com ela no templo. Ao perceber seu estado distraído, seu assistente pessoal pensava na ironia do arquiduque monstro estar agindo assim. Inesperadamente, Dorothy bateu na porta de seu estúdio, o informando que a condição da garota tinha piorado. Preocupado, o homem decidiu visitar imediatamente sua desafortunada filha. Ele chega de repente, a encontrando assustada no chão, tremendo de medo. Ao notar seu pai, Dina Esther se curvou diante dele, e começou a rezar pela morte. Ela queria que o Duque terminasse seu sofrimento. Um pedido tão terrível pronunciado novamente pela garotinha, chocou seu pai mais uma vez. Ele não conseguia entender o que tinha acontecido com ela. Do lado de fora, uma tempestade estava furiosa. O trovão rebombava e os relâmpagos iluminavam o céu escuro. Era a chuva intensa que lembrava a protagonista dos pesadelos das vidas passadas. A falsa santa desprezava tais condições de clima desfavoráveis, e canalizava sua raiva inventada sobre a pobre Dina.
Lembrando todo o medo e dor que a garota tinha experimentado mais de uma vez, ela não conseguia se recuperar do estresse. A criança implorou pela morte na frente de seu pai, surpreso e alarmado. O arquiduque tentou trazer a garotinha de volta à razão, fazendo uma série de perguntas a ela, especialmente sobre quem ela era e onde ela estava. Isso funcionou, e a protagonista principal começou a entender gradualmente o que estava acontecendo. Sem querer, ela revelou parte das razões de seu medo, contando a seu pai sobre Ravien e o aprisionamento no templo, embora ela tenha tentado explicar a situação apenas como um pesadelo quando percebeu que tinha revelado demais. Mas o duque se lembrou do nome mencionado por sua filha, e percebendo que todos os problemas decorriam do templo e seus horrores, o homem decidiu que deveria investigar esse assunto. De repente, o duque tomou a decisão de que não poderia deixar a garota sozinha nessa noite, e ele prometeu mover todo o seu trabalho para o quarto dela e vigiar o seu sono. Ao acomodar sua filha na cama, ele perguntou quando ela tinha começado a ter medo das tempestades, o que a protagonista principal não sabia como responder, e simplesmente dizendo que tinha medo disso há muito tempo, fazendo o homem prometer protegê-la de todas as adversidades. De repente, seu irmão mais velho entrou em seu quarto. Notando o tempo ruim lá fora, ele se aproximou da irmã para perguntar sobre seu bem-estar. No momento seguinte, Jude decidiu dormir junto com Esther, e ela não se opôs. O pai deles permitiu o arranjo depois de entender a situação. Logo as crianças adormeceram tranquilamente, e o homem voltou à sua conversa particular com seu assistente. Ele compartilhou com ele as informações que ouviu sobre os eventos angustiantes envolvendo sua filha, e ordenou que ele reunisse todos os detalhes possíveis. Ao ouvir o nome do carrasco da garota, Ravien, bem perguntou se não era descendente do Duque de Aen. Mas o homem não pareceu se importar com a linhagem da pessoa, se importando apenas em fazê-los pagar. Apesar da tempestade naquela noite, amanhã trouxe o sol, e Dina acordou cercada por sua família, que adormeceu junta. Enquanto passeavam durante o dia, Dina foi notada por seu irmão mais velho, Danny. Ele estava lendo um livro, e inesperadamente, sugeriu que a irmã fosse dar um passeio com ele no jardim. Ela concordou com alegria, mas o caminho que tomaram para o passeio era radicalmente diferente daquele que normalmente levava ao destino dos dois. Logo em seguida, o irmão mais velho confessou de forma enigmática que tinha mentido sobre o jardim e a levado a um outro lugar. Ele fez isso de propósito para que a garota concordasse em ir. Sem esconder seus verdadeiros sentimentos, Danny admitiu que não considerava Esther sua irmã, pois sabia muito pouco sobre ela. Na noite anterior, ele tinha lido até tarde da noite, e notou como seu irmão foi até os aposentos do novo membro da família. Espiando a conversa deles, ele percebeu que tinha sido deixado de lado em troca de uma estranha. A criança não entendia o que tinha de tão especial em Esther, já que ela havia recebido cuidado e atenção. Isso incentivou a se interessar pela personalidade da garota, e por essa razão, Danny agora levou Dina até a fronteira da propriedade, onde havia um portão para cães. Ele insistiu em atravessá-lo junto com Dina, para se aventurar além dos domínios de sua família e seguir em direção à vila mais próxima. Embora a garota duvidasse da segurança daquilo, ela decidiu acompanhar seu irmão para provar suas boas intenções para ele. Assim, ela o seguiu para fora, e o irmão mais velho liderou a protagonista até uma celebração na vila próxima, onde ele mostrou a ela as peculiaridades do entretenimento local, mas sem muito entusiasmo. Durante todo esse tempo, ele observou atentamente as reações da garotinha, estudando cada emoção, e tentando compreender o que tinha cativado seu pai. De repente, o garoto confessou que precisava resolver um assunto importante sozinho, e pediu à irmã que o esperasse à beira da estrada. Dina se sentiu desconfortável, pois mal acreditava nas palavras do irmão, mas mesmo assim concordou esperar no local pelo tempo que fosse necessário. Ela permaneceu lá até o fim da tarde, e dúvidas surgiram em sua mente em relação às palavras de seu irmão, até que ela concluiu que tinha sido abandonada. De repente, dois homens adultos se aproximaram da jovem, eles notaram o traje elegante de Esther e começaram uma conversa. Os homens decidiram que, já que tinham essa oportunidade, poderiam sequestrar a garota e depois exigir um resgate. Dina permaneceu calma apesar do perigo da situação. Na verdade, a primeira coisa que ela disse aos homens foi um pedido para morrer. Isso sem dúvida chocou os estranhos, mas Dina imediatamente explicou sua posição, afirmando que ela já tinha sido abandonada, e portanto, não tinham nada a tirar dela. A única opção deles era matá-la. Nesse momento, o irmão mais velho apareceu aparentemente do nada, e interveio na conversa. Ele não apenas protegeu sua irmã, mas também ameaçou os homens, indicando sua linhagem nobre. Os homens atonitos acreditaram nas palavras confiantes da criança ao notarem cor sua pele e olhos, correspondentes à brilhante da grande linhagem do arquiduque, o que logo os levou a se apressarem e fugirem. No momento seguinte, o rapaz preocupado se dirigiu à protagonista. Ele estava horrorizado com seus pedidos para que a matassem. Danny confessou que deixou intencionalmente ela sozinha na rua desconhecida, para poder observar seu verdadeiro comportamento, e assim, ele pretendia se familiarizar melhor com sua irmã. Ao ouvir as explicações, Esther ficou surpresa, pois antes ela tinha erroneamente assumido que ela era simplesmente odiada pelo irmão.
Após isso, o rapaz ofereceu desculpas pela situação, reconhecendo que não desejava colocá-la em perigo. Ele se sentia arrependido pelo seu ato cruel, e ao mesmo tempo, o menino se perguntou sobre o que Esther tinha vivido no passado, dada sua prontidão em se desfazer da sua vida tão facilmente. Logo em seguida, o rapaz declarou que nunca deixaria a garota sozinha. Ele implorou para que ela nunca mais falasse de morte, pois tinha pessoas ao redor dela que se preocupavam com seu bem-estar. Com isso, Dennis reconheceu oficialmente a garotinha como sua irmã, e ela ficou encantada ao ouvir palavras tão positivas dirigidas a ela. Ao retornar à propriedade, o rapaz recebeu críticas severas de seu pai por suas ações e teve que se desculpar mais uma vez. Reunidos ao redor da mesa da família, o homem decidiu discutir o próximo aniversário dos gêmeos. O menino animado imediatamente propôs um tema de baile, enquanto o mais quieto sugeriu um conceito completamente diferente, cada um se apoiando exclusivamente em seus gostos individuais. O arquiduque pôs fim às disputas, e revelou que tinha uma ideia alternativa para o evento. Ele queria apresentar Esther à elite social naquele mesmo dia. E essa decisão surpreendeu a todos, inclusive a jovem garota. Ela se sentiu desanimada, pois não tinha o desejo de chamar a atenção para si mesma, e ainda desaparecer da família tão cedo. Embora ela não tivesse esperado que isso acontecesse tão rapidamente, o Duque, no entanto, estava satisfeito com o rumo escolhido. Ele esperava que a garotinha se lembrasse muito desse dia em sua vida. No devido tempo, o ajudante pessoal do homem preparou vários candidatos para instruir Esther nas boas maneiras e em etiqueta, selecionando intencionalmente os melhores formandos da academia. Apenas um professor se mostrou completamente adequado, embora caro. Mas o homem não poupava despesas quando se tratava dos filhos, instruindo a dobrar o montante para a educação de sua filha. Além disso, Ben conseguiu reunir informações sobre o que estava acontecendo no templo. Para sua surpresa, ele não descobriu nada peculiar, não havia crueldade, violência ou aprisionamento observados. Isso surpreendeu o Duque, já que ele estava convencido da autenticidade dos traumas da garota. Além disso, o homem descobriu que a pessoa que Esther mencionou como a carrasca era de fato Rafian, a filha do Duque Ion. O assistente comunicou que ela já tinha sido escolhida como candidata para a próxima posição de santa, e portanto, era considerada um símbolo de bondade e imaculabilidade. Com isso, o rapaz tentou provar a inocência dela em qualquer ato errado, e o homem aceitou calmamente essa informação como um novo assunto para se pensar. Ele pediu para continuar monitorando o templo, pois ainda confiava na garotinha. Em um daqueles dias ensolarados, Esther teve a oportunidade de relaxar e desenhar à vontade. Ela sempre valorizou essa atividade ao longo de sua vida passada, mas os superiores repreendiam a garota, mesmo se ela desenhasse em papel já estragado. Agora, ela tinha a chance de desenhar em uma folha nova, completamente limpa e cara, o que parecia maravilhoso. Inesperadamente, a serviçal observou as ações da garotinha. Ela percebeu um esboço de um retrato com a imagem dela própria e ficou encantada. A jovem mulher reconheceu imediatamente o talento da criança para desenhar. No entanto, Esther não se considerava possuidora de qualidades notáveis em comparação com os outros no passado. Os outros candidatos ao papel de santa discutiam seus desenhos como sendo algo mediano. Eles afirmavam que qualquer um poderia fazer tais desenhos, mas agora, as exclamações entusiasmadas de Dorothy chegaram a perturbar a tranquilidade do irmão mais velho da garota. Ele não conseguia entender o que tinha acontecido. Naturalmente, o menino percebeu o entusiasmo da garota, e assim, pediu a ela para desenhá-lo também, e a pequena menina foi obrigada a concordar. Durante seu empenho concentrado, Danny percebeu que os olhos dela brilhavam com uma luz dourada divina. Com o tempo, o retrato foi concluído. Esther estava muito insegura em relação ao seu trabalho, já que nunca tinha recebido elogios por seus desenhos antes. O irmão mais velho de Esther ficou encantado com o desenho final, impressionado com a qualidade da representação e sua semelhança com a realidade. Obviamente, ele elogiou as habilidades de sua irmã, e a chamou de uma criança talentosa, com ela ficando encantada ao receber um comentário tão positivo. Pouco depois, o Duque retornou à propriedade. Sua primeira prioridade era perguntar sobre o bem-estar e o paradeiro das crianças. Ao saber que a garotinha estava desenhando no jardim, e ouvir os rumores sobre seu talento que circulavam pela propriedade, o homem se apressou para testemunhar a cena com seus próprios olhos. O homem estava visivelmente encantado com o entusiasmo genuíno da garota por qualquer atividade, e gostava de observar o processo concentrado de seu desenho. A protagonista não esperava que alguém estivesse observando suas ações, e ela ficou muito surpresa com a aparição discreta de seu pai. Naturalmente, o homem pediu para ser desenhado também, assim como os outros moradores da mansão. Era evidente que ele estava esperando por isso, mas o pedido surpreendeu a garotinha, pois ainda não se considerava uma artista habilidosa. Por essa razão, ela tentou recusar o pedido do Duque, mas ele justificou o pedido expressando que tinha um antigo desejo de pendurar um retrato em uma parede vazia de seu estúdio. O mordomo notou a mentira descarada do arquiduque, pois ele já tinha oferecido algo parecido antes para decorar o estúdio, e o Duque respondeu que não via necessidade para isso.
Mas agora, ele estava disposto a considerar como de extrema necessidade, apenas para obter o desenho desejado. Essa tática funcionou, e a garota decidiu desenhar seu pai. O assistente pessoal do homem o procurou por toda a propriedade. Ele ficou surpreso com a localização de seu mestre e a multidão ao redor dele, ainda se lembrando de que o duque não gostava particularmente de retratos. Mas ao ouvir o tolo raciocínio de Ben, o arquiduque logo o ameaçou com um olhar. Ele não queria que a garota soubesse a verdade. Durante o processo de pintura do retrato, o homem fez perguntas à sua filha. Ele sugeriu que ela deveria seguir uma profissionalização em artes, ou qualquer outro hobby. Tamanha bondade e sinceridade do duque em relação a ela, chocaram a garotinha, já que ela não conseguia se acostumar a ser tratada tão bem, depois das décadas de maus tratos. Logo, o desenho foi concluído, e Esther o apresentou ao chefe da família. O homem ficou impressionado com a precisão e o capricho do trabalho, e assim se apressou para mostrar o desenho aos outros. Se lembrando do próximo banquete, ele decidiu levar o retrato presenteado por sua filha consigo para mostrar a todos os nobres conhecidos. Ele pediu para que colocassem o desenho em uma moldura que tinha recebido, mas o mordomo logo avisou que o seu filho já estava usando ela para colocar seu próprio retrato. O homem aceitou alegremente aquilo, dizendo nesse caso para encontrarem outra moldura, que logo haveria uma grande festa. Esther não conseguia acreditar que seu desenho tinha impressionado tanto o homem a ponto dele planejar exibi-lo com orgulho para outras pessoas. Ela sentia uma sensação de constrangimento pela gentileza e honestidade de seu pai, muito diferente da sua primeira impressão do homem. Na mesma noite, o arquiduque estava de bom humor no evento. Embora a noite fosse dedicada a discussões políticas importantes, ele estava preenchido com pensamentos sobre a obra de arte de sua filha. Depois de esperar que o quadro fosse preparado para exibição, o homem interrompeu todas as conversas e exigiu que seu presente fosse mostrado. Um grande quadro, cuidadosamente emoldurado, foi apresentado à audiência reunida, escondido sob um pano branco. Atrás, tinha alguém ansioso para satisfazer a curiosidade das pessoas, e ao revelar o tecido branco, ele finalmente revelou o retrato contido na moldura. A maioria das figuras aristocráticas estavam animadas, e eles compararam a obra de arte a uma verdadeira obra-prima, notando nunca terem visto um estilo parecido enquanto tentavam adivinhar o artista que tinha sido responsável. Inesperadamente, no meio à multidão de aristocratas, um homem loiro percebeu uma aura divina emanada do foco da atenção de todos. Ao mesmo tempo, o duque revelou a verdadeira origem da obra de arte. Ele confessou que não era a criação de um grande artista, mas sim o trabalho de sua própria filha. Essa revelação deixou todos os presentes na sala surpresos, admirados com o talento da garotinha, que tinha recentemente sido adotada pelo arquiduque monstro. Depois de aceitar graciosamente os elogios por sua filha, o homem ficou na varanda olhando para a lua no céu. Logo, se aproximou dele o próprio estranho, que tinha sido intrigado pelo poder emanado da pintura. Benjamin na verdade era um velho amigo do duque, e os dois começaram uma conversa espontânea, durante a qual o recém-chegado pediu um favor ao Lorde. Ele estava bem ciente de que o poder divino contido no retrato superava em muito o que os próprios arcebispos poderiam conceder. Com base nessa informação, ele sabia que a única pessoa capaz de infundir tais bênçãos na obra de arte era uma santa. Ele perguntou várias vezes se a garota tinha recebido ajuda no desenho, e quando o duque respondeu que ela fez tudo sozinha, Benjamin compreendeu que a filha adotada era abençoada da proteção da deusa. Por esse motivo, ele suplicou ao arquiduque por permissão para que sua filha, Esther, pintasse seu enfermo pupilo, Noah, secretamente, esperando que o poder divino auxiliasse na recuperação do jovem menino. O homem justificou seu desejo de obter o retrato, sem entrar em detalhes sobre bênçãos e outras questões, dizendo apenas que ele queria capturar a aparência da criança enquanto ela ainda estava viva. O duque não desejava negar o pedido de seu amigo, mas não concordou imediatamente, afirmando que perguntaria à sua filha sobre isso e ela decidiria por si mesma. Enquanto isso, na propriedade, o poder divino já estava se manifestando abertamente nas ações da jovem garota. Ela tinha conseguido cultivar um jacinto, que respondia vividamente à espiritualidade ao redor. Isso causou grande angústia a Esther, pois ela percebeu que, desta vez, seu dom estava se desdobrando muito mais rápido do que em suas vidas anteriores, o que significava que muito em breve, ela teria que deixar seu amado lar e família. Caso contrário, ela enfrentaria a possibilidade de ser confinada no templo pelo resto de sua vida, um destino que ela não poderia suportar novamente. A protagonista chorou, não sabendo o que tinha dado de errado com seu despertar dessa vez. Na manhã seguinte, a falsa candidata à santidade recebeu uma atenção especial. Ela trouxe o remédio necessário para a santa sépsia. Ao entrar na câmara da mulher doente, a assistente entregou à jovem garota um frasco do chamado remédio. Parecia que os sacerdotes tinham algum plano em mente. Então, no quarto da idosa, a jovem candidata mostrou educação e respeito em relação a ela, cuidando da mulher com amor e paciência. De acordo com as palavras de Sépsia, ela não deve ter muito tempo sobrando. A falsa santa, hipocritamente fingiu não desejar isso. Durante a preparação da mistura para o remédio da mulher, a garota intencionalmente adicionou um líquido do frasco.
Ela se lembrou das palavras do sacerdote que a instruiu a fazer isso. O homem persuadiu Rafia de que isso ajudaria a se livrar de todo o sofrimento, e faria a santa alcançar a tão esperada reunião com a deusa. Contemplando as supostas intenções benevolentes em relação à atual santa, a candidata administrou o remédio envenenado a ela. Enquanto isso, na propriedade, Esther continuou a experimentar sua parcela de poder divino ao cultivar sementes de jacinto. Assim, ela se esforçava para compreender quanto tempo lhe restava antes de sua inevitável partida da propriedade. Os brotos das flores eram mais suscetíveis a bênçãos do que qualquer outra coisa. Esther tinha praticado com eles em suas vidas anteriores, mas sempre sendo repreendida pela falta de sucesso. Agora, a jovem garota conseguiu crescer um jardim inteiro de flores sem esforço. Ela se apressou em ocultar seu envolvimento, lançando os brotos ao jardim e se escondendo atrás de uma árvore. Ela ponderou sobre seu destino inevitável, e mais uma vez, a ansiedade a envolveu. Sua melancolia foi interrompida pela súbita aparição de seu pai, a fazendo perder a compostura. Observando Esther, o duque refletiu pela primeira vez sobre como era ter uma filha, se preocupando com o menor dos arranhões em seu corpo. Logo, as reflexões do homem foram interrompidas pela visão impressionante dos jacintos no canteiro de flores. Sua aparência o surpreendeu, e a garota ficou preocupada que seu envolvimento fosse revelado quando o duque pediu para que o acompanhasse para uma conversa. Durante a futura conversa, o duque perguntou sobre o poder divino da jovem garota, mas ao perceber sua ansiedade, ele mudou de assunto para um assunto casual. Sem saber sobre a santidade de sua filha, na realidade, o homem apenas iniciou a conversa para tratar do favor solicitado por seu amigo. Ele falou sobre a oferta de pintar um retrato por encomenda, considerando a jornada até a localização do menino perigosa. Ele pensa no santuário escondido, cuja descoberta poderia levar a punições severas para todos os cúmplices, e por isso, antes de dar a Esther uma oportunidade de responder, seu pai muda de ideia e decide recusar o pedido em seu nome. Mas Esther o interrompeu, concordando em oferecer sua ajuda. Embora a jovem garota não soubesse de todos os detalhes, ela ficou satisfeita em descobrir que suas pinturas tinham valor para alguém, e prometeu fazer o melhor que podia. Inesperadamente, ela perguntou sobre o que estava acontecendo no templo. Esther sabia que algo terrível aconteceria em breve, mas felizmente ainda não tinha acontecido. Logo, a carruagem do duque levou Esther para o local designado para a pintura do retrato. Na metade do percurso, a carruagem parou, e ela teve que seguir a pé. Tendo ouvido a descrição detalhada do caminho do cocheiro, a jovem garota seguiu direto para a cabana onde o menino doente residia. Lhe foi dado apenas 2 horas para cumprir a encomenda, e depois deveria retornar para casa imediatamente. Ao entrar na pequena casa, a garota notou uma presença vívida de santidade. Ela percebeu que estava em um santuário, se perguntando se era um local secreto até mesmo para o templo. Ela notou que o único lugar onde o frio emanava era atrás da porta, que quando aberta, revelou o sujeito para o retrato. O menino dormindo na cama se assemelhava fortemente ao estranho garoto dos sonhos dela, mas ela não conseguia se lembrar dele pessoalmente. Embora a situação pudesse ser constrangedora para Esther, com a impressão de já ter visto o bonito menino, o tempo ainda era limitado, e ela resolveu não desperdiçá-lo. Assim, ela começou a esboçar o retrato em frente ao jovem adormecido. Durante o processo, Esther observou que uma sensação incomum a envolvia, seus poderes divinos pareciam estar deixando seu corpo, sendo a primeira vez que experimentava algo assim, como se ela tivesse investido uma grande abundância de energias divinas no retrato. Ao deixar de lado o desenho por um momento, ela decidiu conversar com o menino adormecido, e segurou sua mão enquanto fazia isso. A conversa parecia um monólogo, já que inúmeras perguntas e preocupações da jovem garota dirigidas a Noah permaneciam sem resposta, já que ele estava profundamente imerso no sono. Inesperadamente, até para ela mesma, a empática Esther concedeu plenamente o poder de seu dom divino, para fazer o menino se sentir um pouco menos solitário. Ela compartilhou sua força com ele, e em breve, a mão do menino doente apertou a dela com força. Ele recuperou a consciência e imediatamente perguntou quem estava diante dele. Esther se sentiu bastante confusa, já que não esperava que o menino acordasse. Ele parecia reconhecê-la imediatamente, e ela se apressou em justificar o propósito de sua visita, se apressando em contar a ele sobre o retrato, o que surpreendeu muito Noah. Parecia que a criança estava encantada em conhecer Esther, não acreditando que finalmente não era apenas um sonho. Ele sorriu sinceramente para a jovem garota e a cumprimentou. Sua alegria foi ampliada ao perceber que Esther era artista pintando seu retrato. Embora a garota tenha explicado rapidamente que sairia assim que terminasse, o menino não gostou da ideia. Por esse motivo, ele implorou para que ela brincasse com ele e não completasse o quadro agora. Esther só precisava desenhar os olhos do garoto, que estavam fechados devido ao estado inconsciente de Noah. Brincalhão, o menino fechou os olhos novamente para que a protagonista não pudesse terminar o desenho. Então, ele suplicou para que ela voltasse outra vez, o que a deixou muito confusa. Confusa e envergonhada, a garota se perguntava o que diabos seria aquele garoto. Então, o desconhecido ainda de olhos fechados questionou Esther, perguntando se ela não poderia vir da próxima vez.
A menina, mesmo que ainda confusa, diz que da próxima vez que eles se virem ela poderá terminar o retrato, mas explica que não tinha sido ela quem pediu para estar ali e desenhar ele, explicando que estava ali a pedido de seu pai. O garoto continua insistente e diz que não tinha problema algum, já que ele poderia conversar com o Duque. Ela ainda se perguntava por qual motivo ele estaria fazendo isso, a tratando de forma tão estranha. Até porque, embora ela tivesse visto um garoto parecido em seus sonhos, era a primeira vez que eles estavam se vendo pessoalmente, e ele já estava segurando sua mão com muita intimidade. A garota pontuou que ele era uma pessoa estranha, não esperando que ele diria que estava se sentindo mal, perdendo as forças. Ela fica preocupada e gagueja nervosa, perguntando o motivo de repente ele se sentir mal. O desconhecido segura firmemente a mão da garota e explica que tinha uma doença incurável. Ela compreende. Então ele continua e conta que estava sozinho naquela casa desde criança, então não podia conhecer ninguém até agora, e não tinha nenhuma amizade. Ela sentiu o coração apertar com tristeza, respondendo que a situação do garoto era muito triste. Sorrindo alegremente ao vê-la preocupada, diz como Esther seria uma boa pessoa. Vendo ele elogiar, ela continua em silêncio e ele continua a expressar o quão feliz estava em conhecê-la. Enquanto segurava firme em sua mão, ele pergunta se ela tinha olhado para fora quando entrou e diz que o lugar era extremamente remoto porque era um santuário escondido, desconhecido para os demais, e insiste em dizer que estava feliz por alguém ter ido procurá-lo. Ela ainda sem dizer uma palavra pensava que só tinha ido pintar um quadro antes de se deparar com essa situação. Mesmo assim, Esther não podia ignorar o fato dele estar sozinho por tanto tempo, se lembrando dos dias que era trancada dentro de um quarto e implorava para alguém deixá-la sair. Vendo que a menina estava pensativa, sorrindo se aproximou perguntando o que tinha acontecido. Nervosa, ela responde que não era nada. Então ele continua implorando para ela voltar a vê-lo e ela se questiona se poderia tomar essa decisão livremente, respondendo que se tivesse permissão voltaria. E durante a saída prometeu voltar, vendo o garoto que a observava ficar para trás, junto da casa. Durante a trilha, ela não podia deixar de pensar no rosto da pessoa misteriosa que tinha encontrado, se mantendo presa e solitária em um santuário por tanto tempo. Será que da próxima vez que se verem, eles poderiam ser amigos? Mais tarde, Vienne está levando o remédio para Santa e ao abrir a porta do quarto se surpreende vendo ela de pé, olhando para o vidro. Em choque se questiona como a Santa estaria de pé, já que tinha aumentado a dose do veneno e naquela altura ela já seria um cadáver vivo. De olhos vidrados, Sepsia diz que a deusa deu uma revelação sobre a próxima menina herdeira dos poderes e que era para encontrá-la salvando o império de um desastre. Vienne pensava sobre que desastre ela estaria falando, e que possivelmente estava tendo uma revelação porque estava à beira da morte. Mas fingindo naturalidade, diz que é surpreendente ela estar ouvindo a voz da deusa e questiona sobre a menina da revelação. Sepsia se mantém quieta. A farsante conclui para si que a senhora ficou louca. Foi então que a santa quebrou o silêncio descrevendo que a próxima santa tem olhos rosados comparados às flores dos prados e que seus cabelos eram castanhos acinzentados semelhantes à terra. Ravienne ficou sem palavras quando a imagem perfeita de Esther surgiu em sua cabeça. Sentindo dores de cabeça depois da revelação, a santa questiona o que tinha acabado de acontecer. Ravienne então esclarece que ela tinha acabado de ter a revelação da próxima santa e Sepsia se exalta, dizendo que não podia ser porque ainda estava viva. A farsante, ainda revoltada, mas fingindo estar bem, pergunta se foi realmente aquilo que tinha ouvido e que a próxima grande santa teria cabelos castanhos acinzentados e olhos rosados. Sepsia, ainda incrédula, pontua que não poderia ser, pois sua única salvação vem do Duque Browns e que ela devia ter dito em sonhos. Mesmo assim, era cedo para a próxima santa aparecer e queria descansar um pouco, deixando Ravienne pensativa, pois a próxima geração deveria ser ela, já que a cada 3 gerações a próxima santa vem do Ducado de Browns. Essa seria a promessa da deusa do Império. Mas ela não tinha cabelos castanhos acinzentados. Convicta das palavras que ouvirá na infância, Ravienne recorda seu pai dizendo que ela não seria nada além da santa, e ela concordou prometendo dar orgulho a ele. Não podia ignorar sua frustração, estava crescendo e fazia muito tempo desde a promessa da deusa. Isso não mudaria, pois desde a fundação do Império estava determinado que ninguém além dela se tornaria a próxima santa. Ainda assim, era um alívio ninguém precisar saber, afinal, apenas ela ouvirá a profecia de Sepsia. A caminho do quarto, encontra Kane, servo da mansão, que diz ter passado muito tempo desde a última vez que a vira e que também tinha deixado uma carta e um presente sobre a cama dela, informando que sua mãe estava preocupada, temendo que Vienne se sentisse sozinha no templo. Ela compreende, pensando também em escrever uma carta ao seu pai. Kane acrescenta que o Duque mandou uma mensagem, informando que em breve visitaria o templo para ver as conquistas da filha. Sentindo-se pressionada pelo fato de ser seu pai, Ravienne percebe que a visita se deve à relação entre o templo e a família real, que possivelmente piorou. Infelizmente, eles já não estariam cuidando de Noah, o garoto que vivia no santuário escondido e que Esther tinha visitado mais tarde. Ravienne explica que se ele não recebesse uma dose de poder divino regularmente, poderia morrer, e ela não poderia permitir isso.
Agradecendo a Kanye pela visita, Ravienne pede-lhe que em 3 dias venha buscar a carta que escreveu para sua mãe, e que depois disso sairá para ver Noah, pedindo-lhe também que prepare tudo. Kanye hesita, dizendo que não é um bom momento, pois ela estava sendo muito visitada por ser a próxima santa, e algo ruim poderia acontecer. No entanto, Ravienne não queria saber e corta as palavras do servo, dizendo que não importava, já que Noah era seu suposto prometido, e não tinha nada de errado em visitar a pessoa com quem se casaria futuramente. O servo ainda tenta negar, mas é interrompido pela decisão de Vienne de ir em segredo, pedindo para Kanye não contar ao pai, portanto, estava tudo bem. Determinada, ela pensa em Noah, pedindo para ele aguentar firme até ela chegar. Sentado na beira da cama, Noah encara a palma da mão, admirado. Não importa quanto poder divino lhe dessem, nunca esteve numa condição tão boa quanto agora. Em sua mente, a imagem de Esther o faz sorrir envergonhado, ansioso para vê-la novamente. De repente, a porta se abre, e Benjamin entra no quarto, deparando-se com o garoto sentado e aparentemente bem de saúde. Noah sorri animado, cumprimentando o homem. De forma aliviada, Benjamin expressa o quão bom é vê-lo acordado depois de tanto tempo. Curioso, o rapaz pergunta por quanto tempo tinha dormido desta vez, e o homem responde que por 3 meses, sendo um recorde de todas as outras vezes. Interiormente, Noah percebe que Benjamin estava quase chorando, mas decide manter cautela e um sorriso, perguntando logo depois se ele quem enviou Esther. Benjamin assente e pergunta-se, como esperado, ele estava se sentindo bem. O príncipe concorda e diz que nunca tinha se sentido tão bem. Curioso, o garoto também pergunta se Esther estivesse ao lado dele, ele não precisaria da ajuda do templo, e Benjamin responde que adoraria ouvir isso. De forma espontânea, Noah conclui que Esther seria a filha que o arquiduque adotou, e o homem se vê surpreso. Pensando agora, o menino sabe que ela era exatamente como ele viu em seus sonhos e que a partir de agora, precisa dela ao seu lado para viver bem, mesmo que o arquiduque possa ser problemático. Então, pergunta a Benjamin se poderia trazer Esther mais uma vez para visitá-lo. O homem dá a entender que vai tentar, mas não dá certeza. Noah compreende, mas não desistiria assim tão facilmente de ver a garota. Benjamin acrescenta, dizendo que chegou uma mensagem da senhorita Ravienne dizendo que irá vê-lo em breve, deixando o príncipe incomodado, pedindo mais uma vez para mandarem Esther visitá-lo quanto antes. Em sua mente, ele estava determinado a cortar qualquer tipo de laço com Ravienne, ficando livre daquele relacionamento horrível, prometendo a si mesmo que não permitirá que nada o impeça de estar com Esther. Noah sabe que sua felicidade depende disso, e está disposto a lutar por ela com todas as suas forças. Enquanto isso, em um dia ensolarado na mansão Tércia, Ben caminhava atrás do arquiduque, contando a boa notícia sobre Jude, que tinha chegado bem no campo de esgrima e em breve mandaria uma carta para seu pai. Para Whiter, não era surpresa Jude fazer amizades por onde passa. Então, o assistente prossegue comentando que o professor tinha dito algo dias atrás. O arquiduque, curioso, pergunta do que se tratava, e o rapaz responde que a entrevista tinha dado certo e que possivelmente revisariam o contrato dentro de 2 dias. O Whiter esperava que Esther gostasse da notícia. Ao passar por uma das salas da mansão, ele encontra Esther sozinha, encarando fixamente uma das janelas. Intrigado, ele pensa em se aproximar. Enquanto isso, sem perceber a presença de seu pai, Esther está perdida em seus pensamentos. Já fazia um tempo desde que viu Noah e nem sequer teve a oportunidade de perguntar seu nome. Se questionando quem ele era, planejava perguntar seu nome da próxima vez que se vissem, podiam até ser amigos. De alguma forma, isso a constrangia, a fazendo ficar envergonhada. Cortando os pensamentos da garota, o homem chama pelo seu nome dizendo que tinha boas notícias e perguntando se podia se sentar com ela por 1 minuto. Esther autoriza e pergunta se era sobre o seu professor. O Whiter responde que sim, dizendo que ela tinha tido a melhor pontuação na academia e que agora ela focaria em desenvolver suas habilidades, já que era jovem e não tinha tanta experiência, e que por isso, teria que se esforçar para se tornar uma ótima estudante. Esther fica surpresa, já que nunca tinham feito nada desse jeito por ela. Independentemente, a garota agradece dizendo que dará seu melhor e seu pai parece orgulhoso, dizendo que está ansioso para ver o desenvolvimento da filha. Mais tarde, numa sala de reuniões, Dennis, Esther, Ben e Whiter estavam todos reunidos. Dennis pontua que o professor de Esther virá hoje e que estão todos no aguardo dele, perguntando por que seu pai parecia tão nervoso. Mesmo assim, visivelmente ansioso, Whiter pergunta a Dennis sobre o que ele estaria falando. Ignorando isso, Dennis reclama como ele gostaria de ficar na mesma classe de Esther e Whiter lembra que foi o próprio filho que tinha pedido para ficarem em salas diferentes, pois ele gostaria de se concentrar melhor. O garoto afirma que era verdade, mas que seria mais divertido ficar na mesma classe que Esther. Enquanto isso, o homem parece pensativo, já que Dennis costumava fazer as coisas sozinho, mas que ficar na mesma sala que Esther parecia importante para ele. Uma das servas da mansão avisa que o professor tinha acabado de chegar e um clima de tensão e nervosismo se espalha pelo local, com todos preocupados quando o Sr. Tércia parece ter ficado desconcertado com a informação.
Um homem de cabelos loiros se apresenta como James Griffith, dizendo que dará aulas à senhorita Esther. O arquiduque então se apresenta, dizendo que é um prazer conhecê-lo. Agora, na mesma sala de reuniões, Whiter apresenta sua filha Esther, dizendo que está confiando ela ao homem. Dennis pontua que seu outro irmão não está, pois tinha ido para a academia enquanto a garota se apresenta timidamente. Enquanto Esther observava, percebeu que o homem passava uma boa impressão, achando aquilo interessante. O professor então explica dizendo que primeiramente iria explicar de forma simples o funcionamento das classes da academia e que mais tarde poderiam falar sobre o contrato. O arquiduque concorda e uma das servas acompanha o homem até o local aonde ele iria dar aula. A caminho do estúdio, o professor não pode deixar de expressar desconforto, pois o homem estava atrás dele parecendo uma sombra. Incomodado, questiona se ele iria estudar junto com seus filhos. O Whiter diz que quer avaliar com os próprios olhos e pergunta se teria algum problema. James, sem escolha, apenas concorda. Durante a aula o arquiduque observa de longe, orgulhoso pelos filhos estarem se dando tão bem. Um sentimento estranho acompanha Esther enquanto estudava. Nunca tinha olhado para os contos imperiais e histórias da deusa nessa perspectiva, percebendo que era muito divertido aprender coisas novas. Quase encerrando, James fala que iriam continuar na próxima aula, mas ao perceber as duas crianças extremamente concentradas decide continuar. Enquanto isso, Jude tinha chegado da academia depois de um mês. Se sentindo mais forte e confiante, estava com saudade da irmã, mas antes de ir para a mansão teria que passar em outro lugar antes, pois tinha dívidas para acertar. Jude lembra das atitudes de Sebastian que perturbaram Esther, alimentando seu ódio enquanto o procurava. Ele escancarou uma porta, deixando todos que estavam na sala confusos, se perguntando onde aquele garoto poderia estar escondido num lugar tão pequeno. Um jovem o confronta, perguntando quem seria Jude. Ele conclui que o jovem seria um dos amigos de Sebastian, questionando se ele estaria ali. O jovem, sem entender, pergunta o motivo do alvoroço. Jude, já irritado, ameaça ele, dizendo que era melhor ele responder suas perguntas, pois estava com pressa. Numa mansão isolada e abandonada, Sebastian está no sofá, pensando em como Jude era tolo por ter saído da academia para procurá-lo. Mas achava que depois da desculpa, Jude teria ido embora e que agora estava bem escondido, pois estava sem tempo para lidar com ele, um jovem poderoso e irritante. No entanto, a voz de Jude, dizendo saber onde ele estava e que tinham assuntos a tratar, o desespera. Ele entra na sala, encontrando Sebastian gaguejando, e afirma que tinham assuntos a tratar, perguntando com raiva se ele tinha sido uma boa pessoa com Esther. Depois de uma surra, Jude pergunta o motivo deles terem saído de casa, já que devia ser difícil se esconder em uma mansão abandonada. De qualquer forma, esse não era o assunto, e ele diz saber o que tinham feito com sua irmã, questionando se ele não estava com medo das consequências. No chão, Sebastian pensa o quão humilhante era ser punido com todos os seus seguidores olhando e que ele não ia deixar isso barato. Então, gritando com Jude, ele opina que eles não poderiam ser irmãos, já que não eram nada parecidos e que ela não valia nem um centavo, alimentando o ódio de Jude. Depois de outra surra, deixando todos no chão, Jude ameaça Sebastian, dizendo que da próxima vez não pegaria tão leve caso falasse de sua irmã. Se agachando na altura do rapaz, Jude diz a ele que possivelmente estaria bravo por ter apanhado e que devia doer, afirmando que Esther sentiu a mesma coisa que ele. O rapaz nega, dizendo que não, pois não tinha batido em Esther. Jude tinha aprendido que palavras também podiam ser uma forma de agressão, explicando isso ao rapaz. Contudo, não podia deixar de se sentir culpado, já que se tivesse cuidado de Sebastian no mesmo dia, Esther não teria ficado doente por guardar as coisas para ela. De qualquer maneira, ele ordena que o rapaz peça desculpas à irmã. Sebastian tenta negar, mas ao ser ameaçado pelo olhar de Jude, apenas concorda. Com as dívidas pagas, ele pode ir para a mansão ver sua irmã novamente. Durante esse tempo, Esther ainda estava estudando, pensando em uma forma de pedir ao arquiduque para ver Noah. Estava com medo da resposta, mas a imagem do príncipe pedindo para ela voltar não saía de sua cabeça. Percebendo que tinha se perdido em pensamentos novamente, volta a prestar atenção nos estudos, pois queria deixar todas as tarefas prontas e mais tarde pediria uma licença. Também se perguntava se iria receber elogios caso terminasse tudo. No entanto, antes de voltar a se concentrar, um grito alto veio do jardim, fazendo ela se preocupar. Hans, o jardineiro, tinha sido picado por uma cobra, e todos estavam desesperados sem saber o que fazer. Esther, observando de trás de uma árvore, paralisa ao ver uma enorme cobra branca a encarando também. Esther de alguma forma se surpreende ao perceber que conseguia entender o que a cobra estava dizendo, descobrindo que o animal estava grávido e atacou Hans para se proteger. Vendo a situação, ainda escondida, ela se perguntava o que deveria fazer. Queria ajudar, mas já estava indo embora. Dorothy vê Esther escondida, a avisando com pressa que ela não deveria estar ali, pois tinha uma cobra e elas deviam entrar. A menina se vira para ela, perguntando se da última vez que tinha comido cookies era porque Hans tinha feito. A mulher confirma, deixando Esther pensativa.
Naquele dia, Esther tinha ficado doente por causa da sua aparição como santa, fazendo os empregados ficarem preocupados. Nesse dia, quando tinha melhorado, recebeu flores e pedidos para que nunca mais ficasse doente. Eram tão gentis que ela até sentiu não merecer tamanha bondade. Lembrou também que Hans, ao saber que ela gostava de doces, doou escondido a ela vários deles. Ele era uma pessoa muito boa com ela, sempre agradando quando estava mal. Depois de se lembrar de tantas atitudes gentis que os servos da mansão tinham feito por ela, decidiu que não podia deixar as coisas assim. Se afastando de Dorothy, Esther caminha determinada em direção a Hans, pedindo para que a mulher se afastasse. Os empregados, vendo a proximidade da menina, pediram para que ela saísse de perto, mas ela também pediu para que eles se afastassem. Mesmo um pouco hesitantes, escutaram o pedido da menina e usando telepatia ela se comunica com a cobra, dizendo que entendia por que tinha atacado, mas que não fariam nada de mal para ela, ganhando a confiança do animal que se rasteja até Esther, entrando dentro de uma cesta que tinha pedido para colocá-la e caindo no sono. Deixando os empregados sem entender, se perguntando o que estava acontecido e como ela teria controle sobre o animal, que nem sequer pensou em mordê-la. Depois do maior dos problemas resolvidos, ela não sabia o que fazer com Hans, já que se não fizesse nada o veneno mataria ele. Pensava que se usasse seus poderes de santa, aconteceria a mesma coisa que nas demais regressões, já que ao ser descoberta às vezes se aproveitavam dela e a oprimiam. Mas aquilo não importava naquele momento. Ela se agachou perante Hans e envolveu seu tornozelo com magia, deixando o homem deslumbrando ao perceber que seu pé estava perfeitamente saudável. Esther, pensativa por ter sido a primeira vez a curar alguém, percebe o clima de tensão depois do que aconteceu e se levanta, dizendo que ia levar a cobra, saindo de cena. Hans, juntos dos criados, ainda perplexo com o que tinham acabado de presenciar, se exalta ao perceber que os demais estavam com medo da senhorita, dizendo que ela poderia apenas ter passado reto por ele e que se não fosse por ela, ele poderia ter morrido, mas agora depois da sua ajuda, se sentia até com mais energia. Os demais concordam, dizendo que agora tinham a obrigação de agradecer a ela. Enquanto os servos ainda comentavam sobre as habilidades de cura da garota e como ela era uma pessoa boa, ela caminhava de volta para dentro com o pensamento que agora eles deviam odiá-la. Ainda, no pequeno tumulto entre os empregados do jardim, comentavam que as crianças sempre amavam a comida que eles faziam, principalmente chajá, e que para ela valeria a pena fazer em forma de agradecimento. Hans também diz que não poderia faltar os cookies, porque ela ama. No momento em que toda aquela agitação acontecia, Dennis observava pela janela da biblioteca e testemunhava perfeitamente o momento em que Esther curou o tornozelo de Hans. Incrédulo ao perceber os talentos da irmã, ele lembrou ter lido sobre poderes de cura em um dos livros que tinha lido. Procurando nas prateleiras, encontrou o livro que falava sobre os poderes da santa. Com a irmã em mente, ele já sabia que a habilidade de falar com os animais era evidente em pessoas com poderes divinos, porém poderes de cura eram sagrados para uma santa. Enquanto Dennis lia o livro, ele descobriu que esse dom de cura traria salvação ao Império e que era importante conhecer o período do desabrochar de uma santa, tanto no poder divino como nos olhos dourados. Contudo, não era surpresa para o garoto, já que ele já desconfiava tinha um tempo. Lembra que ao olhar para Esther ele sentia paz e agora, ao descobrir, percebe que isso só acontece pelo fato dela ser uma santa. No final das contas, ele já sabia, então não era impressionante, mas se pegou pensando e tinha dúvidas se o arquiduque sabia e se seria por esse motivo que adotou Esther. Mas também sabia que a Santa Sepsia ainda estava viva e que não faria sentido ter dois santos na mesma geração, já que isso nunca tinha acontecido. Portanto, era estranho. Então possivelmente o templo não sabe que Esther seria uma santa, pois se soubessem nunca teriam dado Esther para adoção. Isso preparava o pequeno senhor, que se perguntava o que aconteceria com sua irmã caso o templo soubesse dela, com certeza o levariam de volta. Com a imagem de Esther em mente, ele se recusa em deixar que algo assim aconteça, sabendo que agora é sua irmã e que deve protegê-la. Mesmo assim, também sabe que o templo pode se tornar em qualquer coisa no futuro e para ter o máximo de conhecimento, ele terá que estudar e estar bem informado para proteger sua irmã. Em seu quarto, Esther estava no chão conversando com a cobra. Ela explicava ao animal que ninguém podia saber que ela tinha veneno e que caso ela mordesse alguém, não poderia curar. A serva que acompanhava Esther se preocupa e pergunta se a garota realmente vai ficar com a cobra. Ela confirma. Então, a serva questiona se ela irá contar ao grão-duque sobre seu novo animal de estimação. Esther percebe que não tinha pensado nisso e se questiona em pensamento se realmente deve explicar ao arquiduque sobre a cobra. Então, a mulher se despede e explica que se a jovem precisar de algo, é só procurá-la no primeiro andar. A cobra, amigável e cautelosa, se rasteja até a garota. Esther pergunta de onde o animal veio e se tem para onde voltar, mas ao que parece ela queria ficar com a garota e Esther compreende isso, a nomeando de Bambam. O cobra parece gostar do nome. Ao olhar para a mão, vê o símbolo do poder da santa e se desanima, pois desde o dia que desmaiou consegue vê-lo toda hora. Bambam parece se preocupar e a garota agradece feliz pela preocupação, dizendo que mesmo assim ainda não precisava da preocupação, já que não tinha despertado por completo.
Com sono, a garota esclarece que tinha usado muita energia e decide tirar um cochilo até a hora do jantar. Correndo pelos corredores, a serva de mais cedo se preocupa pois a limpeza tinha demorado mais que o esperado, além de ter deixado a criança sozinha com uma cobra, mas ao abrir a porta do quarto da garota se depara com a cena de Esther dormindo junto de Bombom, ficando encantada com a cena. Enquanto isso, no santuário do príncipe Ravienne acabará de chegar. Noah reclama que ela tinha chego mais tarde que o combinado, mas a farsante explica que não tinha o que fazer, já que era muito ocupada pelo cargo que tinha. Vienne pergunta o motivo pelo qual o príncipe ainda estava acordado, pois tinha tomado sua medicação. O garoto responde que não sabe, mas diz que não importa o quão fraco ele estivesse, não mudaria o fato que ele ainda seria o herdeiro do império e que poderia encontrar um jeito de ficar bem em qualquer lugar. A menina se sente incomodada. O único motivo de sua vista era porque achava que Noah estava mal e se perguntava se era realmente um alívio. Então, o príncipe pergunta se ela ainda não seria uma candidata de nível baixo, então não teria um cargo por ser apenas uma aprendiz. A farsante, sem entender, diz com orgulho que não é uma simples aprendiz, mas sim, a próxima grande santa do tempo e Noah, próximo herdeiro de Austen, era seu prometido. Noah observa que como Vienne fazia parte da família Browns, o mais sensato seria ela se tornar a próxima santa. A família Browns tinha como tradição ter pelo menos uma santa a cada 3 gerações, essa era a promessa da grande deusa. A garota sorri orgulhosa, afirmando achar que Noah tinha esquecido desse detalhe, mas ao que parecia o príncipe ainda lembrava perfeitamente, e ele então deveria saber que o treinamento dela tinha começado desde muito cedo. Lembrando-se que essa seria sua história, o legado da família Browns, e que deveria honrar em nome de seu pai. Ravienne também argumenta que no Império não haveria ninguém melhor que ela para ser a próxima santa. O príncipe compreende o quão desafiador teria sido para ela conquistar essa posição, mas também alerta que a extrema ambição conduziria à ruína e que se ela continuasse cobiçando algo que não era dela, a única coisa que sobraria seria o arrependimento. A garota se estressa, perguntando o que ele estaria insinuando. Noah responde que ela devia descobrir por conta própria. Ravienne, incomodada com a situação, o chama de hipócrita, perguntando se não existia nada que também o fazia se sentir ambicioso, e que além disso, se não fosse dela não teria nada a desejar das outras pessoas. Noah apenas compreende, dizendo que não podia fazer nada se era isso em que ela acreditava, então tudo bem. Ravienne se sente incomodada, pensando que de alguma forma a personalidade de Noah tinha mudado. O príncipe interroga a garota, dizendo não saber que o compromisso ainda estava em vigor. Ele acreditava que o compromisso tinha sido cancelado devido à sua enfermidade. Além disso, o próprio pai de Ravienne tinha sugerido a anulação. Ravienne conta como ela nunca quis que o compromisso fosse anulado, pelo bem do império e do templo. O garoto ri da situação de Vienne. A garota o repreende, dizendo que não era momento do garoto ficar tão relaxado. Noah questiona o motivo e diz que não mudaria nada, perguntando se ela tinha pensando que ele tinha se apegado a ela por conta de seus poderes, e que mesmo que ele esteja doente, ele continua sendo príncipe herdeiro do império e pode ter quantos poderes sagrados quiser, falando que agora Ravienne deveria se preocupar consigo mesma. A menina está surpresa, não sabia desde quando ele falava assim com ela. O príncipe diz que aparentemente ela fez uma viagem em vão, já que ele estava bem. Ravienne fala que Noah verá o que a enfermidade dele fará, portanto, voltará para ela, já que ela seria a próxima santa e a única a poder ajudá-lo. Noah questiona ela, perguntando se Ravienne tinha tanta certeza e se ainda achava que era ela a próxima santa. A menina imediatamente se lembra da profecia da deusa. Aquilo parecia estar assombrando ela. Durante isso, na mansão Tércia, o mordomo informa Jude sobre a serpente de estimação de Esther. Contou que mais cedo uma cobra apareceu no jardim causando um alvoroço, mas Esther apaziguou a situação e levou o animal embora. O garoto pergunta por que não impediram sua irmã, mas o mordomo conta que ela tinha sido muito firme na escolha, afirmando que se encarregaria da serpente. Curioso, Jude questiona o que ela estaria fazendo agora e ele conta que ela estava lendo antes da janta e que depois foi para a cama. Jude diz que irá ver Esther a caminho do quarto da irmã. Pensa como deveria ter voltado mais cedo, pois ninguém tinha conseguido detê-la. Abrindo a porta do quarto da irmã para conferir se ela estava bem, se depara com a cena de enrolada na coberta dormindo no chão. Preocupado, ele se aproxima para conferir se realmente era ela e questiona em pensamento por que ela estava no chão. Ao chegar perto, ele pode vê-la, porém leva um susto ao ver a serpente dormindo junto dela. Jude leva um susto e acaba acordando Esther. Desesperado, pede para que a irmã fique junto dele, pois tinha uma cobra perto dela. Esther o tranquiliza e diz que não precisava se preocupar, já que não era um animal estranho. Chamando Bambam para perto, conta que agora aquela serpente seria seu animal de estimação. Jude dá um grito assustado, sem acreditar no que a irmã tinha acabado de dizer. Depois do alvoroço, Jude pergunta se ela tinha recebido permissão para ter Bambam, já que era muito problemático ter uma cobra de estimação. Ele também observa que pelo tamanho do animal, não era uma serpente comum. Esther pede para que seu irmão a escute por um momento, dizendo que a cobra não era perigosa e não iria causar mal algum, então não há motivos para Jude ficar tão distante.
Independentemente disso, Jude comenta o quão interessante é a relação entre Esther e Bombom, e ela concorda, mandando a serpente entrar na cesta. Mais próximo, Jude pergunta se a serpente já tinha nome. Esther responde que sim e que o nome dela era Bombom. Ainda surpreso, Jude comenta como é a primeira vez que vê alguém manipulando uma serpente e como Esther é habilidosa nisso. Esther pergunta se ele realmente acha isso e como ele chegou na mansão. Ela então responde que voltou assim que o treino acabou e a primeira pessoa que ele quis ver foi sua irmã, perguntando se ela estava feliz por isso. Esther diz que sim e quer saber se o arquiduque iria permitir que ela cuidasse de Bombom. Jude diz que possivelmente ele acha a ideia arriscada devido ao tamanho da serpente, mas que se ele visse que ela era inofensiva, talvez pudesse deixar. Entretanto, queria saber o motivo de Esther ainda chamá-lo de Grão-Duque, já que fazia um tempo desde sua chegada e chamá-lo assim o fazia se sentir estranho. Esther fica sem reação, dizendo que não sabe o que falar. Ela sabe que Jude tinha razão, sabe que eles são sua família agora, e chamá-lo pelo título de Grão-Duque talvez o faça se sentir estranho. Então Jude tem uma ideia, sussurrando algo no ouvido de Esther que a faz ficar envergonhada. Durante o dia, todos estão reunidos na sala de jantar. Jude está contando sobre seu tempo na academia e Whiter comenta que ele cresceu um pouco. Jude orgulhosamente diz que agora ele é mais alto que Esther, e que além disso, seus músculos também cresceram, mencionando que Dennis deveria ter ido junto com ele. Enquanto isso, Esther está em silêncio, pensando em como poderia pedir ao arquiduque sua permissão, mas não quer estragar o clima agradável à mesa, então decide falar mais tarde. Jude percebe o desconforto da irmã e decide ajudar, dizendo ao Whiter que ela quer dizer algo. O Whiter, curioso, pergunta o que seria. Esther, um pouco nervosa, gagueja ao falar sobre criar um animal. O Duque pergunta qual animal seria e ela responde que é uma serpente. O arquiduque pergunta se está na moda criar esse tipo de animal e ela responde que é um animal comum, como qualquer outro. Ele pergunta qual serpente seria essa e Jude responde que é uma serpente bem grande. O Whiter questiona se ela não é venenosa. Esther diz que não é perigosa e que poderia treiná-la. O Whiter, um pouco impressionado, pergunta se ela conseguirá treinar algo tão grande, avisando que ela pode não ter sucesso, já que um profissional dificilmente conseguiria, então seria melhor negar a ideia, pois caso algo ruim acontecesse também seria difícil criar um antídoto. Ela se vê sem saída e então Jude entra em cena, cochichando que era hora de colocar o plano em prática. Lembrando que Jude contou que o arquiduque é muito teimoso e possivelmente negaria, mas que tinha uma solução, pedindo que ela o chamasse de pai. O homem escuta Esther o chamar de papai pela primeira vez, dizendo que sabia que ele estava tentando protegê-la, mas pergunta se ela poderia tentar criá-la só daquela vez. Esther está morrendo de vergonha, mas confia na ideia de Jude. Naquele silêncio, o Duque, surpreso, perguntou o que ela tinha dito, ainda sem acreditar que ela o tinha chamado de papai. A princesa, um pouco nervosa, se perguntou qual atitude tomar numa situação como aquela, com medo de que ele a odiasse depois daquilo. O Whiter, insistentemente, ainda perguntava o que ela tinha dito e a pequena respondeu, lamentando ter dito aquilo, pois não queria ter ofendido. O Duque, sorrindo de forma gentil, disse que ela não precisava se desculpar, porque não tinha feito nada de errado, e que muito pelo contrário, tinha gostado do que Esther disse e que ela poderia continuar chamando ele assim. O homem satisfeito ainda pensava sobre como a garota era antes, com seus olhos sem vida e sem motivação para continuar vivendo, mas ficou feliz em perceber que agora ela estava diferente e que aquilo tinha mudado, já que agora a pequena garotinha o via como um pai e felizmente começou a confiar nele. A garotinha ainda curiosa perguntou se ela poderia cuidar de Bombom e o Duque afirmou, dizendo que tudo bem, mas que em troca era para ela prometer a ele que teria cuidado, pois era um animal perigoso. Esther, feliz com a notícia, disse que prometia tomar cuidado, pensando que o plano de Jude tinha dado certo. Ainda assim, o Grão-Duque, derretido com as palavras de Esther, pediu para que ela o chamasse assim mais uma vez, deixando Dennis e Jude sem reação. Esther perguntou se ele gostaria que ela o chamasse de papai e o Duque concordou, respondendo que gostava de ser chamado daquele jeito, deixando a garota tímida. O Whiter, pedindo licença, disse que tinha trabalho a fazer, então por isso iria se retirar primeiro, desejando bom dia às crianças. No corredor do castelo, Ben ficou paralisado ao ver o Whiter tendo uma crise de felicidade por ter sido chamado de papai. O homem não conseguia conter suas emoções, pensando que nunca escutaria aquelas palavras, comentando para Ben que aparentemente a criança estava se acostumando e que isso o deixava muito feliz. Também comentou que era um sentimento extremamente acolhedor e que se sentia mais feliz do que no dia em que os gêmeos disseram as primeiras palavras. Ben ainda se mantinha pensativo, mas não podia negar que desde a chegada da senhorita, todos na mansão estavam mais animados e que isso seria um bom sinal, já que a garota, no passado, não falava com ninguém. O Whiter, sentindo-se um pai orgulhoso, comentou como era bom ver os filhos crescendo e Ben comentou que estava feliz pelo homem. Então, repentinamente, o arquiduque perguntou a Ben sobre a mina de diamantes que ele tinha descoberto e decidiu que daria esta para Esther. O servo perplexo perguntou se ele realmente daria uma mina de diamantes para a criança. O homem concordou,
perguntando se não era naquela idade em que as crianças começavam a se interessar por joias e coisas brilhantes. Bem, perplexo com a ideia, apenas concordou, mas questionou o homem se a garota não ficaria envergonhada com a ideia repentina, deixando Walter pensativo. Ele não tinha pensado na reação de Esther, mas mesmo assim, pensou que seria uma boa ideia para ela aprender a cuidar das próprias finanças desde cedo, deixando claro para Ben que ele faria qualquer coisa pela menina. Enquanto isso, no jardim da mansão, Esther estava sentada, pensando no quão bem ela tinha comido, mas não sabia o que fazer. Ainda tinha tarefas pendentes do professor James, porém também queria dar um passeio pelo jardim. Ela estava indecisa e pensativa, mas algumas vozes familiares a fizeram acordar. Quando Esther abriu os olhos, viu Hans junto dos criados, escondendo algo atrás das costas, perguntando se ela estava desocupada. Embora a garota ainda estivesse com medo após ter usado seus poderes divinos, ela perguntou como Hans estava e ele respondeu que bem, graças à senhorita, e por isso tinha algo para dar a ela, deixando ela sem reação ao tirar um bolo de trás de suas costas e se ajoelhar, pedindo desculpas à garota, pois naquele dia estava assustado demais para agradecê-la de forma correta, mas que se não fosse por ela, ele estaria morto. Esther não estava acostumada com isso, nunca tinha escutado palavras assim antes, sempre esteve sozinha, jamais achou que ele iria agradecer, na verdade, achou que nem renasceria de novo, mas estava grata, já que graças a isso pôde experimentar diversas coisas. Mesmo assim, pensou que eles a insultariam. Durante o discurso dos servos, eles pararam repentinamente ao perceber que Esther estava chorando, ficando preocupados. Acharam que ela não tinha gostado do bolo, por isso das lágrimas. Ela, abrindo um sorriso e experimentando um pedaço do bolo, disse que estava ótimo, pensando que finalmente poderia ser feliz numa vida onde ninguém a odeia ou a rejeita. Numa mesa recheada de doces, a garota se deliciava antes de Dorothy intervir, lembrando ela para não comer tanto. Esther concorda pensando que não queria ter cáries e que aquele seria o último, então Dennis entra na sala procurando por ela, deixando ela feliz em ver. Ele escutou que ela estava andando pelo jardim, mas quando chegou no lugar Esther já não estava mais. Se aproximando curioso perguntou o que ela estava fazendo, a garota responde que estava comendo os doces que Hans tinha dado a ela, oferecendo um pedaço de bolo para Dennis. Ele comenta que realmente estava delicioso, e que de fato Hans fez um bom trabalho. Feliz ela pergunta o motivo do seu irmão estar procurando ela e ele responde que era sobre Bonbon, a serpente de Esther, perguntando se ele poderia vê-la. A garota responde que sim. No quarto de Esther, Bonbon estava enrolado dentro da cesta encarando Dennis. O garoto comenta saber que ela era uma serpente grande, mas que em comparação com outras espécies ela era pequena, porém mesmo assim ela teria que tomar cuidado. Esther pergunta se ela era realmente uma espécie tão perigosa assim e Dennis responde que sim, alertando ser uma das espécies mais perigosas, mas que aparentemente Babon parecia gostar muito dela e que se não estivesse vendo não acreditaria que aquela serpente estava tão calma. Mesmo assim, estava de acordo de Esther cuidar dela, contudo ela precisaria cuidar muito bem da serpente. Esther concorda e Dennis pergunta se ultimamente ela andava preocupada, e se estivesse, não era para hesitar para contá-lo, pois ele era seu irmão mais velho e que esse era o motivo dele ter ido até ela. Confusa a menina concorda mais uma vez enquanto Dennis saia da sala, pensando quão estranho estava o dia, lembrando-se das palavras doces ditas até agora. A cobra de alguma forma se sente preocupada ao ver a garota chorando e ela explica que não estava chorando de tristeza, mas sim de felicidade. Fechando os olhos ela se questiona o que ela faria agora, pois já não desejava mais a morte. Aquelas lembranças de se tornar uma santa, presa em uma sala escura agora se tornaram um sonho, o qual ela não queria acordar. Ela não estava mais sozinha, agora tinha uma família e uma casa para voltar. Mesmo assim, não pode ignorar o ódio que sentia. Esther se perguntava o motivo de ter sofrido tanto e culpava Ravienne, porém agora ela não permitiria acontecer isso novamente. Agora era Esther Tércia, filha do Grão-Duque, mesmo despertando como santa farsante não poderia fazer nada. Feliz e aliviada ela declara para Bonbon que será muito feliz e que não irá morrer, criando boas recordações daquela vida e a primeira seria, nos tornarmos uma verdadeira família. E ainda pensava que se sobrevivesse naquela vida, ela poderia se vingar de Ravienne, já que agora ela se recusava a morrer pelas mãos da farsante. No templo uma reunião acontecia e o Duque Browns era apresentado pelo sumo sacerdote, Crispis. O Duque diz que fazia tempo desde a última vez da sua visita e um dos acompanhantes da sala deseja boas-vindas e agradece por sempre ele estar ajudando o templo. O homem esclarece que ele também é filho da deusa e o que ele faz não se compara ao trabalho do templo, sendo o mínimo os seus feitos. Crisper então única reunião, pontuando que o assunto seria a saúde da Santa Cespia que estava deteriorando a cada dia e nem os sacerdotes estavam conseguindo ajudá-la. Austen é um império onde a paz reina e a santa é necessária para a harmonia continuar estável. Lápis, um sacerdote do templo, explica que por conta dessa enfermidade a santa sobreviveria no máximo 1 ano, deixando todos da reunião sem reação. Lápis calma a todos, dizendo que deviam selecionar e educar as crianças com potencial para se tornarem santos.
Crisper comenta que era melhor terem cuidados, pois à medida que o tempo avança, o templo perderá poder e consequentemente cairá das mãos da família imperial. Lápis comenta que embora a santa continuasse viva, só existia uma pessoa a ser candidata à próxima santa e essa seria a filha do Duque Browns, Ravienne. Crisper menciona que Ravienne estava se preparando há muito tempo, e que nesse ponto, ela já deveria estar suficientemente qualificada. Ele declara que como a Santa Sepsia não aguentaria por muito mais tempo, não tinha mais decisões a serem tomadas e que Ravienne estava qualificada para assumir o posto, já que todas as ações estavam sendo guiadas em prol do templo. No entanto, outros candidatos com mais potencial também deveriam continuar o treinamento, e ele parabeniza o Duque pela conquista. Browns diz que não há motivo para comemoração, pois tudo é graças à sua brilhante filha. Satisfeito, o Duque pensa que como já demonstrou muita integridade ao templo, isso deveria ser suficiente para um bom resultado. O sumo sacerdote continua, mencionando que o próximo tópico era sobre um caso disciplinar, onde 2 sacerdotes entregaram uma das candidatas à santa para doação. Esta era uma órfã que residia em bairros baixos e com baixo poder divino, que após um recebimento abundante de doação foi permitida a sair. Os demais presentes comentam se aquilo não tinha sido sorte, já que se livraram de uma órfã e receberam uma doação grande de brinde, e se ela tivesse sido enviada a um local onde precisavam dela, a Deus estaria satisfeita. Crisper comenta que aquele não era o tipo de atitude a ser tomada de forma leviana e que tinha um registro apontando que a doação feita pela família Tércia não tinha nem chegado ao templo, pois tinha sido usada pelos sacerdotes. O Duque, pensativo, se questiona o porquê de Dwight Tércia ter pego uma das candidatas, já que ele era conhecido por se opor abertamente ao templo. Então, não teria lógica esse homem ter levado uma das candidatas e ter efetuado uma grande doação. Ele se pergunta quem seria essa menina. Com todos da sala chocados, um sacerdote recomenda a expulsão ou uma punição de 2 anos para o malfeitor dessa atitude, pois agindo dessa forma não deveriam servir ao templo. Crisper diz que antes de qualquer medida as opiniões seriam selecionadas para enfim tomarem uma atitude, passando para o próximo passo. Apesar disso, o Duque continuava pensativo e teria que descobrir mais sobre esse assunto por conta própria. Após a reunião, pelos corredores do templo, ele se encontra com Ravienne, que corre entusiasmada para encontrar seu pai. Vienne diz que já tinha muito tempo desde a última vez que o viu e pergunta como foi a reunião. O Duque responde que foi boa e que a garota anda se esforçando bastante, porém queria conversar com ela a sós. Vienne aceita e eles vão conversar na sala de chá. O Duque elogia o chá que a garota preparou, falando que sentia saudades de sentir aquele aroma pelos corredores da mansão. A garota se sente envergonhada e se senta junto do pai. Ele pergunta se algo estava acontecendo ultimamente no templo, e a garota responde que não além das mesmas coisas. O Duque informa estar responsável pelo templo e que soube que não restaria muito tempo para Santa Sepsia, com isso a revelação da próxima santa seria em breve. Aquela informação arrepiou Ravienne, que estava imersa nos pensamentos, lembrando das palavras de Noa e Sepsia. O homem, percebendo Vienne distraída, chama pelo seu nome e ela fala que só tinha se distraído, mas que de qualquer forma ainda não tinha sido revelado e queria levar um tempo. O Duque compreende, falando para ela avisar sobre qualquer coisa a respeito da revelação. Ravienne concorda, mas pergunta ao pai o que aconteceria se hipoteticamente o espírito da santa se manifestasse em outra pessoa. Seu pai, bravo com a ideia, responde que aquilo definitivamente não aconteceria, pois Ravienne tinha nascido para ser a próxima santa e que aquilo não mudaria, mas caso aquilo aconteça ele garantirá que ela permanecerá sendo. Aquilo causava medo na garota, que já estava preocupada com as revelações que aconteceram nos últimos dias. Browns também estava surpreso, já que Sepsia era muito persistente, fazendo com que Ravienne ficasse nervosa. Pensou que como não sabia por quanto tempo teria que se esforçar para garantir aquilo, teria que se encarregar da tarefa em breve. No outro dia, Esther estava novamente de frente para o santuário de Noa. Ela comenta para si que não foi fácil conseguir permissão novamente, lembrando da conversa difícil que teve com seu pai e que quando chegasse em casa deveria agradecê-lo melhor. Ao entrar na cabana, não tinha ninguém. Ela, por um instante, pensa estar sozinha até que uma voz pergunta quem está na casa. A garota se assusta ao dar de cara com um homem de cabelos castanhos e boa aparência, que comenta reconhecê-la pela cor dos seus olhos rosados. Esther fica surpresa e pergunta se ele a conhece. Ele diz que ouviu uma história sobre ela recentemente, se apresentando como Palen, o mordomo e cuidador do lugar. Encantada com o sorriso amável do rapaz, Esther se apresenta desajeitadamente como Esther Tércia. Ele a convida amigavelmente para entrar, mencionando que Noa estava do outro lado da porta e que estranhamente estava dormindo até tarde naquele dia. Comenta que ele ficará feliz em vê-la ali e que ela deveria cuidar bem dele. Ao entrar no quarto, Esther se depara com o príncipe dormindo pacificamente na cama. Palen avisa que irá se retirar, deixando Esther ansiosa perguntando se ele não iria ficar com ela. O rapaz explica que é o zelador e ainda tem muito trabalho a fazer. Explica que ela poderia chamá-lo com o sino na mesa sempre que precisar. Mesmo assim, com Palen se retirando, Esther tenta questionar antes do rapaz fechar a porta.
Ao virar-se e ver Noah dormindo, ela se lembra que ele estava exatamente daquele jeito quando se conheceram. Sentando-se à beira da cama, ela se pergunta o que deveria fazer, já que precisava terminar o quadro e não podia fazê-lo se o príncipe estivesse de olhos fechados. Lembrando-se de que ele estava doente, ela se pergunta se não poderia curá-lo com seu poder sagrado. Envolvendo a mão do garoto, ela sente o mesmo sentimento de exaustão que tinha sentido na primeira vez que foi lá, como se ele estivesse drenando sua energia. De repente, o garoto abre os olhos, reconhecendo imediatamente a garota e chamando ela pelo nome. Ela pergunta surpresa se ela tinha acordado ele, explicando-lhe que estava ali para cumprir a promessa que fez da última vez, terminar de desenhar o quadro. O príncipe sorri de forma amável ao vê-la realmente sentada na cama, dizendo que estava feliz que ela cumpriu sua promessa. Esther pergunta preocupada se ele consegue se levantar e ele responde que sim, pois graças a ela ele ficará acordado por alguns dias, deixando ela confusa. O menino pergunta se ela vai terminar o quadro que começou da última vez e a garota responde que sim, que foi para fazer isso. Então, o garoto pergunta se ela poderia fazer-lhe um favor. Saindo da cabana, no jardim do santuário, Esther aprecia a beleza da natureza ao redor, comentando quão bonito é. Noah concorda, dizendo que vai lá sempre que precisa relaxar. De repente, ele se vira para Esther, se apresentando como Noah e dizendo que ficaria feliz se ela pudesse chamá-lo pelo nome, e que a partir disso, eles poderiam conversar confortavelmente. Ela concorda, chamando-o pelo seu nome e dizendo que tudo bem. Esther pergunta o que ele queria dizer com estar acordado por alguns dias e se ele sempre dormia assim. Noah responde contente, explicando que sofre de uma enfermidade que não o deixa acordado por muito tempo. Ele questiona se ela já ouviu falar da maldição da deusa. Esther fica surpresa ao se deparar com esse nome. Ele continua contando que desde o momento em que essa enfermidade se manifestou nele, tem passado quase o tempo todo dormindo, e que se não for fornecido o poder sagrado a ele, sua força vital será rapidamente consumida, fazendo ele morrer imediatamente. Noah pede honestamente se Esther poderia ajudá-lo, apenas ficando ao seu lado a partir de agora. Em choque, a garota se questiona sobre o que ele acabará de dizer, expressando surpresa, pois de repente ele tinha feito aquele pedido. Convencido em tentar fazê-la concordar, Noah pergunta se ela percebe que ao segurar sua mão, ele acorda, e que isso só é possível pela enorme quantidade de mana da garota. Agora estava explicado para ela, aquilo só era possível pelo seu poder sagrado. Para substituir a energia vital de Noah e poder suportar a maldição da deusa, ele precisa receber uma grande quantidade de energia espiritual. Mas ele explica que mesmo reunindo 3 a 4 sacerdotes de alto escalão, a energia dura apenas meio dia, e que a única coisa que o manteve vivo até agora foi viver naquele santuário. Esther ainda se mantinha em silêncio, pensando como o templo não estava passando por um bom momento e que até mesmo a água benta contendo o poder sagrado estava difícil de se conseguir. Havia dificuldade também em achar bons sacerdotes. Ela entendia por que o príncipe estava fazendo aquele pedido assim. Contudo, a atmosfera se tornou pesada por um instante quando Esther percebeu que Noah suspeitaria dela ser a próxima santa. Se questionava sobre ele estar apenas tentando usá-la, com medo dele se aproximar dela apenas para traí-la no futuro. Noah a chama pelo nome e se aproxima, perguntando se algo tinha acontecido, pois seu rosto repentinamente perdeu a cor. Sem reação e envergonhada pela aproximação, ela responde que estava tudo bem, dando a desculpa que só era uma poeira. Noah se sente confuso dizendo para que não esconda se algo estiver a incomodando. Esther pensa ser bobagem ter pensado daquela forma antes, já que seus poderes de santa mal tinham se manifestado. Além disso, eles só deram as mãos algumas vezes, não teria motivos para ele suspeitar dela. No entanto, ela estava preocupada. O garoto se aproxima segurando as mãos de Esther, admitindo ser um pedido maluco e que ela poderia apenas recusar, já que a última coisa que ele gostaria era deixá-la desconfortável. Como ele tinha dito, ela era a única coisa que ele tinha e jamais iria prejudicá-la. Então, era para ela fazer o que sentisse vontade. Algo desperta no coração de Esther, eram mais palavras gentis. Eles tinham se conhecido há pouco tempo e mesmo assim as palavras do garoto eram extremamente acolhedoras. Por mais que Noah precisasse daquela grande quantidade de energia, ela não sabia o motivo dele não estar tentando forçá-la, estava mais preocupado com sua resposta do que com a própria saúde. Contudo, Esther não podia negar que por conta desse poder santo as pessoas se aproveitavam dela. Após pensar muito, Esther esclarece que primeiro teriam que conseguir permissão para visitá-lo, até porque ela não poderia viver ali para sempre ou então, a sua família ficaria muito preocupada. Aquelas eram as condições. Ela pergunta se Noah estava de acordo. O garoto sorri surpreso e feliz, agradecendo ela e dizendo que era uma ótima ideia, admitindo achar que ela recusaria o pedido, já que o lugar era de difícil acesso, pretendendo retribuir o favor. Esther questiona qual favor seria e Noah responde que no momento não seria possível, mas que no futuro, quando o momento chegasse, ela poderia cobrar essa ajuda. Enquanto isso, no meio dos arbustos, algo espionava a conversa de ambos e Esther consegue sentir essa presença, se virando imediatamente em direção, deixando Noah preocupado. O rapaz pergunta se teria acontecido algo e Esther responde ter visto um vulto entre os arbustos.
Noah responde que não existe mais ninguém no lugar além deles e ela entende, achando ter sido um engano. Pensando que por um momento sentiu uma presença muito forte, como se estivessem a vigiando, mas poderia ser apenas o poder da santa reagindo ao santuário. Preferia pensar ser isso. Cespia abre os olhos e se levanta subitamente da cama, com a imagem clara da garota que viu entre os arbustos do santuário, ciente daquele poder que sem dúvidas era da próxima santa. A senhora se perguntava o motivo, como aquilo teria acontecido já que apenas a família Braus possui o poder santo, então a santa deveria ser Ravienne e não aquela desconhecida. Aquilo significava que seus dias estavam contados. No outro lado da porta, a santa consegue ouvir Ravienne conversando com os guardas que a parabenizam pelo seu futuro posto de santa. A senhora não tinha noção de como aquilo se tornou uma bagunça, mas ao escutar a menina impaciente ordenando que aumentassem a dose de veneno da idosa, aliviada por não precisar esperar mais um ano, Cespia, que ouvia toda a conversa, não pode acreditar que estava sendo envenenada todo esse tempo. Haviam enganado ela dizendo ser remédios todo esse tempo. Atordoada com a situação, ela derruba um quadro e ambos que estavam do lado de fora escutam o barulho. A farsante entra no quarto perguntando se a santa estava acordada, mas a encontra dormindo. Cespia não podia deixar saberem que estava acordada, se descobrissem que tinha escutado a conversa nem imaginam o que poderiam fazer com ela. A senhora não podia acreditar, tudo aquilo não passava de uma conspiração do templo junto de Ravienne. Alguém precisava parar o plano e encontrar a garota da profecia. A criança com os olhos rosados. Na mansão Tércia, Dorothy não pôde deixar de elogiar o quanto a pequena Esther estava bonita, dizendo que os vestidos combinavam perfeitamente com ela, questionando como todos os vestidos poderiam ficar bons nela, e pelo que ela sabia, o Duque tinha escolhido por conta própria. Esther agradeceu, mas perguntou aonde seu pai pretendia levá-la, já que até tinha comprado um vestido novo para a ocasião. A mulher se agachou e acalmou ela, dizendo para a pequena não se preocupar, afinal, ela estaria acompanhada do arquiduque, então sem dúvidas seria um passeio incrível. Esther se sentiu mais aliviada e desceu as escadas da mansão chamando pelo seu pai, que a esperava no corredor, perguntando se ela o deixou esperando por muito tempo. O Duque sorriu e respondeu que também acabará de descer e elogiou a roupa da filha, dizendo que tinha ficado ótimo. Ela agradeceu, prometendo usar todos os vestidos que ele a deu. Bem avisou que a carruagem já estava pronta e a menina perguntou aonde eles iriam. O Duque respondeu que em breve ela veria e esperava que ela se divertisse. Descendo da carruagem, ela se deparou com uma longa trilha de terra, com o Duque dizendo que só faltava escalar aquela montanha para chegar no destino. Vendo que sua filha estava paralisada com o caminho, ele se ofereceu para carregá-la, já que a estrada podia ser perigosa. Os soldados, tocados pelo medo de perderem seus empregos, se ofereceram no lugar do homem, mas ele os recusou de forma ameaçadora, respondendo que não tinha pedido ajuda, então não deviam se intrometer. Esther, vendo a situação, respondeu que não era necessário ele carregá-la nas costas e queria andar sozinha. O Walter, desapontado e surpreso com a determinação da filha, compreendeu, mas avisou que se ela se sentisse cansada era para falar. Ofereceu um olhar sanguinário aos guardas que comentaram sobre. Quase no final da montanha, o Duque avisou que faltava apenas mais um morro para o destino, mas Esther não podia disfarçar o cansaço, tentando colocar pensamentos positivos em sua cabeça para continuar, já que estava curiosa para saber o que seu pai gostaria de mostrar. Vendo a situação da filha, ele repentinamente a levantou no colo, fazendo ela ficar tonta e pedir para que ele a colocasse no chão. Ele tranquilizou a pequena, dizendo que ela não precisava se preocupar e que era apenas para olhar em frente. Se deparando com uma enorme mina de diamantes, ela comentou que tinha muitas pessoas e que elas pareciam estar procurando por algo. O Duque explicou que aquela era uma mina de diamantes, deixando a garota em choque, que perguntava repetitivamente se eram diamantes de verdade, pois era a primeira vez que via algo assim. Então o homem respondeu que daquele dia em diante ela iria ver com frequência, afinal aquela mina passaria a ser dela. Esther exclamou alto perguntando o que ele tinha dito e o Duque respondeu que tinha comprado aquela mina de presente para ela. Esther tentou recusar, falando que não podia aceitar algo assim, mas ele insistiu dizendo não ser grande coisa. Afinal, ela era sua filha. As palavras do seu pai fizeram-na se lembrar nitidamente do dia em que foi apresentada como a única e honrosa filha do Grão-Duque. Ainda comovida com a surpresa, perguntou se geralmente os nobres costumavam dar e receber presentes como aquele, deixando o Duque pensativo em uma resposta para que a filha não se sentisse desconfortável. Ele respondeu que de vez em quando, deixando a escolha de soldados de cara, pois sabiam que as minas eram um meio de sustento para as famílias nobres e não um presente que costuma ser trocado de uma pessoa para outra. Um servo se aproximou avisando que os preparativos já estavam prontos. Sentados numa bela mesa de chá, Walter contou à filha que imaginou ela estar cansada após andar um caminho tão lindo, por isso ordenou que preparassem uma mesa de refeições para quando eles chegassem. Esther, deslumbrada com os doces, pensou em como pareciam estar em um piquenique e o Duque também pensou que ela parecia estar gostando e como estava reagindo bem às mudanças, já que se dava bem com todos da mansão, finalmente podendo esquecer um passado aonde era maltratada.
Então ele tirou uma caixa debaixo da mesa e arrastou em direção a Esther, dizendo ter outro presente para dar, abrindo o pequeno baú cheio de diamantes. Esther não conseguiu esboçar reações, estava em choque. Para ela o outro presente já tinha sido mais que o suficiente. Ela gaguejou ao ver, perguntando se aqueles realmente eram legítimos diamantes e o homem respondeu que são as primeiras joias extraídas daquela mina. Não possuíam um valor comercial muito grande, mas que ela poderia guardá-las de recordação. Lembrando a garota que tudo ali pertencia a ela e que estava falando sério ao dizer isso. Pontuou que a razão por terem ido ali é porque ele queria que ela criasse boas lembranças, e assim como os diamantes, queria que todos os dias da garota sempre fossem brilhantes e felizes, agradecendo Esther por ser de sua família. Depois do piquenique, a garota se encontrava em seu quarto, admirando os diamantes na caixinha, sem acreditar que eram seus. Na vida toda, ela nunca possuíra nada. Nem em suas vidas passadas, ela imaginava ser dona de algo assim. Mesmo depois de morar no templo, ainda enfrentava miséria e desconsideração por sua falta de riqueza. No templo, as crianças de classe alta eram tratadas de forma diferente das de classe baixa. A garota mal podia comer com as outras crianças. Mas agora, tudo mudará. Ela fazia parte de uma família rica. Esther pensava que ao escapar do templo, precisaria de muito dinheiro para enfrentar Ravienne, e os diamantes seriam armas importantes para seu plano. Mudando seus sombrios pensamentos, a garota chamou Dorothy, que estava ocupada. A servente se surpreendeu ao receber um diamante da garota. Esther explicou que queria presentear Dorothy, já que ela contará sobre o casamento iminente de sua irmã. Dorothy tentou negar, dizendo que era muito valioso, mas Esther insistiu, derretendo o coração da servente. Dorothy ficou emocionada e aceitou o presente, agradecendo por Esther lembrar do casamento de sua irmã. Ela se perguntou como uma jovem poderia ser tão generosa e bonita de coração, e se considerou sortuda por ter Esther como sua senhora. Esther sorriu, agradecida por ter Dorothy ao seu lado. Porém, Dorothy explicou que Esther não podia dar joias preciosas para todos na mansão. À noite, Esther espiou os corredores vazios, lamentando ter mentido para Dorothy sobre estar dormindo. No jardim, ela encontrou um lugar perfeito para praticar seus poderes. Esther lembrou-se do templo, onde usavam água para praticar. Ela estendeu as mãos e concentrou-se em seu poder, transformando a água da fonte em água benta. Apesar de perder o controle, a água parecia mais cristalina. Esther pensou que seu despertar como santa estava próximo, mas não sabia como esconder a fonte. Ela se lembrou de que poderia usar a água benta para ter visões espirituais. Fechando os olhos, ela viu Ravienne no templo, junto a uma mulher. Esther percebeu que a mulher era Santa Cespia. Aquela, sem dúvida, era Santa Sepsia, que tinha deixado de aparecer em eventos sociais há muito tempo. Esther nunca imaginou que ela estaria deitada em uma cama tão doente. Seus olhos pareciam sem vida. A senhora nem ao menos notou quem a garota era. Porém, Esther questiona o que Ravienne estaria fazendo lá, ou talvez estivesse acontecendo algo dentro do templo. Mesmo que fosse obra de Vienne, com todo o apoio do templo e sigilo, seria difícil alguém descobrir. Pensando na hipótese de usar o poder novamente na tentativa de descobrir, Esther estava confiante. Afinal, ela tinha conseguido uma vez, então poderia conseguir novamente. Contudo, viu sua visão embaçar, e repentinamente, desmaiou. Por sorte, Judas, que espiava entre os arbustos, chegou a tempo, evitando que Esther caísse dentro da fonte. O garoto, assustado com a cena, implora para Esther acordar, se perguntando o que tinha acontecido. Ele tinha ficado preocupado com ela andando sozinha, então a seguiu, se escondendo atrás de uma árvore. Mas o que ele acabará de ver ali qualquer pessoa poderia dizer que não era um simples poder. Ele se perguntava o que devia fazer agora com a garota em seus braços, questionando quem realmente era Esther. Em frente aos portões da mansão, Ivan, o médico da família, andava de um lado para o outro pensando no que poderia fazer. Embora viesse de uma linhagem simples e fosse jovem, Ivan era um médico muito talentoso responsável por cuidar da família do Duque. Porém, se não fosse pelo trabalho, ele não poderia entrar na residência. O homem tinha um poder especial que nenhum outro tinha. Ele tinha a capacidade de sentir o poder divino, desconhecido para os demais. No dia em que Esther pegou no sono, vários médicos vieram visitá-la. No entanto, Ivan soube o que estava acontecendo no momento que chegou. Era claro o enorme poder espiritual brilhando no interior de Esther. Ansioso, tentando procurar uma solução para entrar na mansão, o homem pensa que com certeza o Duque sabia do poder da garota, pois não tinha nenhum outro motivo para adotar uma pobre órfã. Seria difícil entrar novamente, ou com sorte eles deixariam que ele examinasse mais uma vez. Então, Judas, vendo alguém nos portões, pergunta a quem estava ali se aproximando com Esther nos braços. O homem, vendo a oportunidade perfeita que tinha surgido, responde ser o médico da família e que estava trabalhando ali por perto. Judas, aliviado, responde que aquilo era ótimo, pedindo para examinar Esther, que desmaiou repentinamente. Ivan aceita sem hesitar, vendo a chance de explorar o quanto quisesse sobre a garota. Antes de tocar na menina, Dennis chega,
questionando o que estava acontecendo ali. Judith pergunta o motivo dele estar fora e explica que a menina tinha desmaiado do nada. O menino manda que o irmão esqueça isso e não entregue Esther para o homem, dizendo que Esther estava apenas dormindo. Judith tenta ir contra, mas percebe a expressão desconfiada de seu irmão, percebendo que algo não estava certo. O homem, percebendo as coisas saindo do seu controle, pensa que irá perder a oportunidade e que não podia deixar aquilo acontecer, pedindo permissão para que examinasse a garota. Judith dispensa Ivan, dizendo não precisar mais dele. O homem tenta questionar, mas é ameaçado pelo olhar do garoto, saindo de cena. Dennis pergunta ao irmão o motivo dele estar entregando a garota nas mãos de qualquer um, e Judith responde que não sabia o problema, já que ele era o médico da família. Dennis pede para que o irmão o acompanhe, pois tinha um assunto a conversar em particular sobre Esther. Pedindo para que Judith tomasse cuidado para não acordar Esther, os gêmeos abrem a porta do quarto da menina, se deparando com Bombom indo em direção deles. O garoto comenta para Dennis que o olhar daquele bicho era assustador e parecia querer atacá-los, mas Dennis diz que não era isso e que a cobra parecia preocupada com Esther, pedindo para que o irmão evitasse movimentos bruscos. Dennis pede para a cobra não se preocupar e apenas deixá-los passar, pois estavam cuidando da garota. Bombom parece entender e deixa-os em paz. As coisas estavam começando a ficar cada vez mais estranhas. Deitando Esther na cama, Judith admite que ela realmente estava dormindo e Dennis responde que sabia disso, perguntando onde o garoto tinha encontrado Esther e o que aconteceu. Depois do garoto contar a história, admite que tinha ficado surpreso ao ver aquela cena da água e todo aquele brilho saindo das mãos da garota, chegando a pensar estar sonhando, perguntando como a água podia sair tão cristalina. Dennis se mantém em silêncio, e Judith continua a dizer que sem dúvida Esther não era uma criança comum, sem falar de como ela tinha conseguido domar aquela cobra. Dennis pergunta ao garoto se ele estava com medo após tudo o que viu e o menino questiona o motivo pelo qual teria medo dela e que na verdade tinha ficado maravilhado. Pedindo para Judith não ficar surpreso com o que ele ia contar, diz sobre a hipótese da Esther ser uma santa. Judith não pode esconder a cara de choque, perguntando nervoso se era a santa que todos falavam, o posto mais alto do templo e protetor do império. O garoto afirma dizendo que era essa mesma, a pessoa que nem mesmo o Papa ousaria desafiar. Judith pergunta se aquilo era sério, já que ainda existia uma santa vivendo na capital, então como poderia Esther também ser uma? Seu irmão responde que ele também estava confuso, mas que não restavam dúvidas sobre Esther ser santa. Um silêncio se estende na sala. Judith se levanta e vai em direção à cama de Esther, se ajoelhando para ver a irmã. Naquela hora que ele estava no jardim, quando viu ela desmaiar e quase cair no chão, pensou que seu coração ia parar. Perguntou-se se toda vez que Esther fosse usar o poder ela desmaiaria da mesma forma e que ele não queria isso, admitindo que não importava se Esther era uma santa ou não, afinal, ela era sua irmã caçula. Dennis concorda, dizendo que independentemente disso, nunca vai mudar. Judith pergunta se o templo já sabia disso e seu irmão responde talvez, mas que se soubessem seu pai já teria feito algo. Judith pede para que Dennis o escute e que em nenhum momento eles comentassem sobre isso para alguém de fora, pois por ordem do templo e do império, provavelmente Esther seria levada e que isso não podia acontecer. Dennis concorda com Judith, admitindo que se soubessem iriam tirá-la deles e que não poderiam deixar isso acontecer, já que ela era da família agora. O garoto pergunta se seu pai já sabia disso e Dennis responde que provavelmente não e seria melhor guardar segredo por enquanto. Ambos concordam, prometendo proteger Esther. Ao acordar, a garota se pergunta como tinha chegado no quarto e só lembrava de estar no jardim antes disso. Dorothy se aproxima, desejando bom dia e perguntando se ela tinha conseguido dormir bem. Esther responde, perguntando que flores eram aquelas que a estava carregando. A mulher responde que a flor se chamava Fresia e tinha aparecido naquela manhã no jardim, então resolveu trazê-las para o quarto de Esther. A garota, admirada com a beleza da flor, aproxima a mão para tocá-la, recuando instantaneamente ao perceber que tinham crescido, nervosa por quase ter as feito reagir ao seu poder sagrado e que por sorte Dorothy não tinha percebido. Pedindo licença, uma das servas entra no quarto com um rosto preocupado. Dorothy pergunta o motivo da moça estar ali, já que já estava cuidando daquele quarto. Então, repentinamente a serva se ajoelha no chão implorando perdão, pois tinha cometido um terrível erro, deixando Esther confusa. Dorothy se preocupa perguntando a razão daquele comportamento desrespeitoso na frente da senhorita e que ao invés de ficar chorando, ela devia contar o que aconteceu. Nora então explica que há alguns dias ficou encarregada de limpar o quarto da garota, foi então que encontrou os desenhos dela jogados no lixo e decidiu vendê-los. Dorothy, chocada com a situação, pergunta como a mulher foi capaz de fazer aquilo, pois ela não apenas roubou como vendeu objetos da mansão do Duque. Esther pede para que Dorothy se acalme enquanto Nora fala que, sendo sincera, no começo pensou em apenas jogá-los fora, porém os desenhos eram tão lindos que não conseguiu e trouxe eles de volta. Então, os levou até o mercado e rapidamente um nobre se interessou, oferecendo um enorme valor que ela acabou vendendo.
No entanto, há alguns dias começaram a sair boatos e o pessoal do templo foi até a sua casa, querendo saber quem era a pessoa por trás dos desenhos, oferecendo outra enorme quantia de dinheiro pela informação e então, antes que ela pudesse intervir, sua mãe contou quem era. Esther e Dorothy se encontravam perplexas, perguntando como ela podia ter feito aquilo. Nora implorava o perdão da garota, e contou que por eles serem sacerdotes, ao invés do dinheiro pediu para que a abençoassem com seu poder sagrado, pois seu irmãozinho estava doente e achou que aquela seria a oportunidade de pedir, já que pagar o tratamento seria muito caro. Pedindo para Dorothy se acalmar, Esther pergunta se o irmão da mulher estava bem e ela responde que a dor tinha desaparecido como mágica. A menina sorri amavelmente dizendo que estava feliz em saber, pedindo para que ela se acalmasse, afinal não pretendia usar aqueles desenhos. Enquanto enxugava as lágrimas da serva, a menina perguntou se após a recompensa eles tinham retornado à casa da mulher. Ela responde que não, ao invés disso eles entregaram um objeto e voltaram para o templo. Ao mostrar o suposto objeto para a garota, ela conseguiu reconhecer na hora que se tratava do símbolo do templo, e ao julgar pelo formato, o símbolo do Grande Duque. Esther diz estar tudo bem e que era para ela se levantar. A serva agradece jurando nunca mais repetir o mesmo erro. Dorothy pergunta se a garota pretendia ir ao templo e a menina concorda, dizendo que não iria por causa de Nora, mas sim porque tinha algo a fazer. Chegando junto de Dorothy no templo, Esther pergunta se era maior do que a mulher pensava. Ela responde que sim, mas que já era de se esperar, afinal o templo representava a riqueza do império. Também tinha ouvido que o duque teve muito cuidado ao construí-lo. Esther pensa que realmente faz sentido, já que o templo é muito importante para o império. A mulher então pergunta se Esther realmente ia entrar sem dizer quem era e a menina responde que seria melhor ela não contar de que família era. Dorothy admite ter medo das pessoas a confundirem com um plebeu, e por isso, a ignorarem. A menina responde que ela não precisava se preocupar com isso. Existiam 3 portas para entrar no templo, a entrada geral, uma para doações e a outra para pessoas que viviam ali, e que como não queriam aparecer, entrariam pela porta das que viviam no templo. Ao se aproximar, os guardas alertam que a entrada é proibida e perguntam o que elas queriam ali. Esther percebe que as coisas permanecem as mesmas e que eles nem ao menos lembram dela, admitindo achar que eles lembrariam dela assim que a vissem. Os guardas perguntam se o crachá que a menina está usando não é o de convidados do padre, pedindo para um deles ir confirmar. A garota tinha tantas dúvidas, talvez tivesse sido melhor ter tentado os manipular, liberando a entrada após confirmar que a garota é realmente uma convidada. Enquanto são guiadas pelos templos, o guarda mostra uma enorme fila de pessoas esperando uma audiência com o padre, comentando que Esther deve ser grata, já que é sua primeira vez ali e já conseguiu uma oportunidade. Esther responde saber disso e o guarda a repreende, perguntando como pode um plebeu responder de forma tão grosseira e sem educação. No entanto, ele não pode fazer nada, pois elas são convidadas. Esther pensa enquanto olha a fila, se todas aquelas pessoas realmente têm ideia do Deus que eles veneram. O guarda explica que no final daquele corredor fica a sala do padre, no entanto apenas uma pessoa pode ir lá. Deixando Dorothy para trás, Esther entra na sala se encontrando com o padre que está a esperando. O padre pergunta se ela gosta de chá e diz para ela beber à vontade, admitindo ficar surpreso com a visita da garota, pois nunca imaginou uma criança visitá-lo. Esther pergunta se a idade importa. O padre responde que obviamente não, e que pelo contrário, quanto menor a idade melhor, comentando que pensou ser alguém mais velho já que sentiu o poder assim que se aproximou das pinturas. Esther pergunta o motivo pelo qual ele a procurou. O homem fica em silêncio por um momento, dizendo querer conhecê-la e que ela desenhe o retrato de uma pessoa para ele. Esther se mantém em silêncio. O homem diz ter escutado a voz de um santo pedindo para proteger Austin com o poder mais forte que já conheceu e que ela seria uma das candidatas a santa e está disposta a contribuir com o império e em troca gostaria de desenhar um retrato da Santa Cespia. Na mansão, Esther percebe que estava tão preocupada em manter sua identidade neutra que não tinha pensado na única chance de conhecer Cespia. Naquela tarde seu pai estaria na mansão aperfeiçoando seus soldados e ela toma um susto ao se deparar com uma gritaria repentina vindo do pátio, pensando que deviam estar empenhados nos treinamentos e que era melhor não deixar ninguém vê-la chegando assim, ficando preocupada em ter ido na capital após ver o espírito de luta que rodeava aquela mansão, achou que poderiam não gostar de vê-la chegando assim e que talvez fosse melhor voltar para trás. Um homem de cabelos loiros se aproxima da garota, perguntando se podia ajudá-la em alguma coisa. Esther pede desculpas, deixando claro não querer ter atrapalhado o treinamento do rapaz. O homem diz que de maneira alguma ela o atrapalhou e que o Duque estava no campo de treinamento e que não seria problema caso ela quisesse dar uma olhada de longe. Se aproximando junto do homem escondidos atrás de uma parede, ela observa seu pai treinando os soldados. O homem diz que Whiter sempre analisa cuidadosamente o movimento de cada um dos rapazes e todos os cavalheiros que servem o Duque admiram suas habilidades. Admirada com as habilidades do pai, Esther não contém as emoções e o elogia, fazendo ele perder a concentração. O Duque olha em direção à garota e antes de perceber sua filha, pergunta que tipo de rato ousaria gritar daquela forma durante o treinamento.
Vendo ser Esther, ele pergunta o que ela estaria fazendo ali enquanto os cavalheiros espiam por detrás da parede, comentando sobre os boatos da adoção serem verdade e que ela era mais fofa do que nos rumores. Esther diz estar ali porque queria entregar algo para ele, estendendo um buquê de flores em direção ao pai. O duque agradece pelo presente, dizendo que era lindo. Esther se sente aliviada, achava que ele não fosse gostar, dizendo também precisar perguntar algo para ele. Após contar o que precisa, o duque pergunta o que a garota gostaria de fazer no templo da capital, questionando também de forma brava o nome da empregada que tinha roubado os desenhos da garota e que mandaria tonturá-la imediatamente. Esther tenta acalmar o pai, dizendo que estava tudo bem, pedindo para que ele não a castigasse, e que sobre o templo, ela ainda tinha muito medo daquele lugar e não iria por qualquer motivo, mas tinha uma coisa que ela queria verificar, mas precisava ir sozinha até lá e que se não fosse agora, talvez nunca tivesse outra oportunidade, pedindo para que por favor deixasse ela ir. O duque admite não gostar da ideia e que a última coisa que queria era que ela voltasse para aquele lugar, porém não conseguia resistir quando ela pedia algo com aqueles olhos, sendo capaz de dar tudo o que ela pedisse. Ele também diz que esse tempo todo, achava ter sido ele quem a escolheu, mas estava errado, ela quem escolheu ele. Esther sorri amavelmente, chamando ele de papai e ele pergunta se ela ia voltar. Esther com uma imensa alegria e um sorriso gentil responde que aquilo era óbvio, afinal, ali era sua casa. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Santa da Igreja.